A nossa história começa com Jian Shen acordando totalmente perdido. O cara tava tão assustadão numa cama de hotel sem entender como ele foi parar ali. O cara tava mais perdido que virgão embalada. No começo, ele achou que só tinha sido um encontro meio doido com a mina bem gata. E até então, até que ele tava na vantagem, né? Só que o problema é que ele não se lembrava de nada. Se tivesse feito um fio terra nele, o cara nem ia saber. Mas nessa hora, ele pega seu celular e vê nele Zhao Jia piscando nas mensagens. E foi nessa hora que teve um estalo na cabeça dele e as suas memórias acabaram voltando. Essa garota tava mandando texto atrás de texto pra ele, reclamando que ele estava sumido demais e perguntando se ele ainda estava assustado quando ela tinha ficado brava. Ele se lembrava bem, ela tinha terminado com ele bem no começo da faculdade, e agora tava falando como se nada tivesse acontecido com ele, como se os dois ainda estivessem juntos. E o pior, ela tinha bloqueado ele outra vez naquele aplicativo. Mas ali estava ela, de novo, cobrando a atitude dele. Ele então dá uma olhada no calendário do seu celular e quase cai pra trás com a data. Mano, o cara começou a achar que ele realmente tinha renascido. E nessa hora, ele acaba se lembrando dela reclamando que ele nunca dava um mimo pra ela. E foi exatamente por isso que ela tinha achado alguém que realmente entendia ela, sendo que era ela mesma que inventava esse drama todo mó vergonhoso. Mas naquela época, ele era tão virgão de sentimentos, ceguinho de amor, que ele achava tudo isso maravilhoso. Agora, lembrando de tudo, ele ficava apavorado. E ele lembrava que vivia jurando que iria cuidar dela pra sempre, sendo todo bobão. E ela, na primeira oportunidade, deu um chute na bunda dele sem olhar pra trás. E pra completar essa situação, ela manda outra mensagem pra ele ameaçando ele, dizendo que tava dando mais uma chance pra ele. Isso porque não tinha recebido um presentinho dela ainda. Era sempre o mesmo papo furado, sempre a mesma coisa. Jian Shen só pensava como que ele pôde cair numa armadilha dessas. E essa situação era tão absurda que o cara tava achando engraçado. E aí ele decidiu que agora era a hora de mudar. E mandou mensagem terminando com ela rapidamente, direto e reto. Exatamente o que você devia fazer com a sua ex, hein? Eu tô vendo aí você correndo atrás dela de novo. E nessa hora, Zhao Jia acabou surtando, dizendo que não estava entendendo nada, fazendo um drama absurdo, como se ela estivesse dando oportunidade pra ele. Mas ele só respondia que não ia rolar de novo, e que era bem melhor terminar numa boa do que ela ficar insistindo correndo atrás dele. No fim, ele se sentia livre pela primeira vez na sua vida, e ele até começa a rir se lembrando da cara de pau que ela teve dizendo que daria outra chance pra ele, sendo que era certeza que ela ia atrair ele de novo. Só que aí vem o plot twist, ele recebe uma notificação louca dizendo que detectou a natureza firme e decidida do anfitrião, e que o sistema magnata dos sonhos foi ativado pra ele. Jian Shen ficou sem acreditar no que estava vendo. Na sua vida passada, nunca acontecia nada de bom com o garoto. Na verdade, ele só era um cara muito azarado andando por aí. Mas agora, não só reviveu, como também ganhou um poder de cheat, um hackzinho ali na vida. Assim, ele abre o painel do sistema meio tremendo e vê as próprias informações aparecendo na tela. Jian Shen tava de boca aberta, ele não tava nem acreditando no que estava vendo, já que o cara era apelão demais e nem sabia. O sistema mostrava que ele estava ganhando 1 centavo de yuan por segundo, o que daria uma graninha maneira no final do mês. Ele já tava achando isso muito foda quando o sistema pergunta se o anfitrião queria abrir o pacote de novato. E óbvio, né, que o cara clicou na hora. O pacote vem com 10 milhões na mão, um super carro e um cartão de compras inicial e um tal de scanner amigável. E ele fica muito feliz, mas acabou travando no último item, porque ele não fazia a menor ideia do que era aquilo. Mas nessa hora ele percebe que tinha uma garota do seu lado, e ela era Yu Xiao Xiao, e ela tava sussurrando bem baixinho enquanto dormia. E o cara não resiste e acaba testando o seu novo scanner nessa garota. E rapidamente ele acaba ativando aquilo e aparece o nome dela e idade. Ela tinha 25 e ele 18. Agora sim ele entendia por que o sistema se chamava amigável. Ele basicamente entregava tudo sobre a pessoa que estava na sua frente. Só que tinha um número lá chamado de privacidade e nisso ele ficou na dúvida. Clicando pra ver, ele descobre que o número mostrava quantos contatos íntimos a pessoa teve na sua vida. E ele acaba dando um grito quando percebe que ele foi o primeiro cara a dançar o tango com aquela garota, se é que vocês me entendem. Tipo, literalmente o primeiro. E ele não acreditava que ele foi o pioneiro da Yu Xiao Xiao. E uma lembrança bate forte na sua mente. Naquele dia, Zhao Jia, aquela miserável, tinha sumido completamente das ligações dele, ignorado tudo, deixando o cara como se fosse um corno de escanteio. E ele tava tão mal naquela situação que acabou afogando as mágoas em um barzinho. E foi justamente ali que ele conheceu Yu Xiao Xiao. E ironicamente, foi a primeira coisa boa que aconteceu na vida dele. Olhando o nível de simpatia dela, que tava em 60, ele até achava que ela só tinha bebido além da conta. E acabou ficando chateado com alguma coisa e caiu no colo dele sem querer, já que ele não acreditava muito nesse papo furado de amor à primeira vista. Até que de repente a garota acaba acordando. E o Xiao Xiao acorda muito assustada, olhando para o cara meio desconfiada dele, achando que aquele sorriso dele era igualzinho de quando ele estava chapadão no bar. Aquele típico sorriso de cafajeste nato. Mas ele todo assustado tenta explicar que ele não estava se lembrando de nada do seu passado.
cansado. Mas ela acaba perguntando por que ele estava acordado no meio da noite. E nessa hora, Jian Shen acaba ativando a sua lábia e manda aquele papo bem doce falando que só estava pensando como teria sido bom conhecer ela antes. E a mina, claro, que dá aquela balançada, né, com essa lábia dele. O sistema então acaba aparecendo e acaba entregando mais 2 recompensas pra ele. A habilidade da língua ágil, que deixava a língua dele mais flexível e poderosa, e sim, isso tava no sistema. E um cartão crítico de compras pra ele pegar outro super carro. Ele não imaginava que funcionava assim, mas decide testar essa habilidade nela, dando assim um beijão na garota. Aí o Xiao Xiao percebe na hora que tava muito melhor do que antes, tipo assim, muito mesmo. E daí pra frente, meus amigos, a noite fluiu, né, mas a cena acaba cortando. Ele acorda no outro dia e começa a se espreguiçar. Quando ele vira pro lado, ele acaba vendo uma pilha de dinheiro enorme na cama. Aí o Xiao Xiao já tinha ido embora, e pela quantia que ela viu, ela claramente achou que o Jian Shen fosse garoto de programa, e ainda achou que foi generosa. E nessa hora ele começa a rir muito, falando que ela era muito engraçada. Mas era a primeira vez que ele conseguiu dormir com alguém na sua vida inteira, e ele gostou muito e ainda de quebra pagou o carro como bônus. Na cabeça dele foi um ótimo negócio e faria de novo facilmente. Mas infelizmente ela sumiu sem deixar o contato dela. Jian Shen tava curioso com aquele cartão crítico que ele recebeu, mas ele não sabia se gastar aquela grana podia ativar um crítico que dava mais dinheiro, experiência ou sei lá o que. Mas aí o sistema acaba mostrando o que ele fazia, e fala que o cartão de compra crítico dava a chance de multiplicar o valor gasto em até 10 vezes, desde que estivesse dentro dos limites, claro. E nessa hora ele já começa a fazer as contas tudo de cabeça, e pensou que seria melhor usar os 5 cartões críticos de iniciante primeiro, juntar uma boa grana e só depois comprar um super carro ainda mais caro para receber um reembolso absurdo. E isso daqui é praticamente como se o cara fosse um tipo de Raul imprimindo dinheiro, e como ele renasceu com esse sistema apelão, ele estava decidido a virar um magnata mundial, construir uma história lendária. E naquela data ainda faltava muito para os gigantes da tecnologia nascerem, então ele só precisava acumular um capital e comprar uma quantidade insana de ações fundadoras. E esses futuros gigantes seriam a chave para ele ter tudo o que ele imaginava no futuro. Depois disso, ele acaba saindo do hotel com a chave do super carro que tinha acabado de ganhar. Ele desbloqueia o carro e logo uma mulher na rua vira o pescoço para ele, muito curiosa. A mulher já tava se perguntando, mano, será que esse carro realmente é dele? E Jian Shen acaba confirmando na maior calma, e antes dele perguntar qualquer coisa, ela já solta que precisava de uma carona porque um cano acabou estourando. Tô achando que outro cano vai estourar em outro lugar, hein? E ele, como um bom usuário do scanner amigável, dá uma olhada rapidinha no nome dela, e era Shen Lik, simpatia 90. Mas como que tinha simpatia 90 pra alguém que ele acabou de conhecer? E isso deixava ele um pouquinho travado e meio com o pé atrás. Só que ao invés de cair no papinho mole dela, ele simplesmente entra no carro e ignora a situação inteira. E depois que ele já tá lá dentro, ele manda aquela desculpa clássica de homem sábio. E ele diz que ela estava meio esburacada e ele não era prefeitura, né, pra ficar resolvendo o buraco dos outros. E assim, ele acaba pisando no acelerador e vai embora. E a Shen Lik fica parada ali, chocada, tentando entender como que ele sabia daquele asfalto irregular dela. E vai caminhando pela rua toda chateada, pensando que era muito raro achar um cara bonito na rua. E justo agora, ele fugiu dela. E aí simplesmente do nada, aparece um velhote passando e ele comenta que ouviu falar que ela estava com problemas no encanamento. E o velho acaba se apresentando como encanador e diz que poderia resolver o problema dela. Só que ela acabou entendendo tudo isso muito errado e achou que o velho estava sendo nojento e dá uma patada nele. E o pobre do velhote não estava entendendo nada do que estava acontecendo. E deixou claro que se ele não conseguisse consertar, ele não cobraria um centavo dela. Mesmo assim, a Shen Lik continuava destratando o pobrezinho na frente de todo mundo ali. E a galera ao redor começa a rir da cara do velho, que ficou completamente perdido, coitado. Até que um tiozinho que estava assistindo a cena acaba chegando e explicando baixinho para o velhinho que o cano que ela estava falando era outro tipo de cano. E o velhote acabou ficando surpreso e assustado com o estado da juventude de hoje em dia, enquanto a garota ainda estava batendo o pé indignada com o que ela estava escutando. Shen Lik já estava achando que o dia dela foi completamente amaldiçoado, nada estava dando certo para ela. E aí, a cena corta diretamente para outra parte. Um homem e uma mulher bem arrumados dando boas-vindas para Jian Shen. Eles eram corretores de imóveis. O cara olhou para ele e vê que ele era jovem demais e já pensa, vixe, perda de tempo aí com esse cara. Então acaba empurrando o atendimento pra mulher do lado, que era a Xia Xia, que era uma novata. E ela acabou se assustando, achando que ele tava tirando onda com a cara dela, mas o corretor acaba sussurrando pra ela e fala que ela já treinou muito bem, então era só seguir o protocolo que com certeza ia dar bom. Mesmo assim, ela vai atender o Jian Shen meio nervosa, mas o Jian Shen só queria que ela ajudasse ele a achar uma casa bem adequada, algo bem simples. E ela pergunta se ele tinha preferência de localização, estilo e essas paradas aí. Enquanto isso, outro corretor estava lá atrás pensando que ela tinha que ter um pouco mais de malandragem e não perder tempo com um cliente que parecia não ter grana nenhuma. A Xia Xia abre o tablet
tablet e começa a mostrar as opções mais baratas pra ele. Só que o Jianshen tava com a grana nervosa, no bolso. E fala que ela poderia pular as baratinhas e mostrar as casas mais caras mesmo, sem medo. E na hora, a garota começa a suar frio. A menina até esquece de perguntar de novo sobre a localização. E o Jianshen explica que queria algo fácil de alugar, completamente mobiliado. Conversar com ela era meio complicado e dava pra ver que ela era novata real. Mas pelo menos ela não tava forçando ele a fazer nada que ele não queria. Isso com todas aquelas táticas chatas de vendedor. Ele então resolve analisar ela com um scanner amigável. E ela era 1 ano mais nova do que ele. A sua simpatia era 50 e privacidade 0. Basicamente, ela nunca tinha se relacionado com ninguém. Depois de alguns minutos, a Xia começa a mostrar algumas opções pra ele. Casas perto da área comercial, decoração moderna, preço entre 800 mil a 1 milhão. Ele então acabou olhando o cartão crítico de iniciante e lembra que o limite era 1 milhão, então ele não poderia passar disso. A Xia fica toda preocupada, achando que as opções estavam fora do gosto dele, e se oferece pra buscar mais opções pra ele. Mas o Jianshen rapidamente pensa e fala que a casa de 800 mil não valia a pena, e o melhor seria pegar as de 1 milhão, e se rolasse o crítico, iria multiplicar muito mais pra ele. Aí ele pergunta se ela poderia negociar o valor das casas acima de 1 milhão, já que ele estava planejando comprar logo 5. E nessa hora, a garota travou completamente, mas ela diz que poderia tentar negociar com ele. Mas o Jianshen fala bem tranquilo, se cada uma ficasse por 1 milhão fechado, ele pagaria tudo à vista. E a garota ficou completamente em choque, já que com a comissão de venda mais o gerenciamento do aluguel, ela já estava vendo ganhar 10 vezes mais no mês tranquilamente. E ela garante que vai conseguir o valor pedido por ele. Do lado de fora, o outro corretor, aquele otário lá que tinha julgado o cara só pela aparência, estava escutando tudo aquilo com uma cara de bunda. O cara não acreditava que aquele jovem estava comprando 5 casas à vista. Só que nessa hora, a cena acabou mudando para o gerente da unidade. E ele aparece com os papéis na mão para negociar o que a Xia conseguiu fechar. A taxa da imobiliária era de 1%, e o Jianshen, confiando na Xia, nem perde tempo lendo o contrato, apenas acaba aceitando. E a Xia estava radiante, com um sorriso de orelha a orelha. A mina havia ganhado uma fatia gostosa daquela venda gigantesca. E ao ver que Jianshen estava assinando o contrato, só confirmava que o cara era realmente um magnata. Classe, postura, bolso cheio de dinheiro e uma baita presença. Assim que a negociação foi fechada, o sistema aparece com o relatório dos ganhos. E Jianshen vê que tinha sido muito ingênuo. E ele jurava que ia ganhar 10 vezes o valor gasto, mas na real o sistema acabou explodindo o marcador. E ele gastou 5 milhões e recebeu 230 milhões só de críticos. Fora isso, tava caindo 70 mil por dia na conta dele. Meu Deus do céu, meu sonho isso daí. O moleque tava vivendo uma vida de sonhos, achando que a vida dele tinha virado uma coisa tão boa que merecia até uma trilha sonora épica. Mas nessa hora, ele acaba chamando a Xia para falar rapidão com ela. Enquanto isso, o gerente chega nela todo animado, falando para tratar o Jianshen como se fosse um rei, porque um cliente desses botava qualquer corretor para morar numa cobertura. E o gerente até sugere que a garota chame o cara para jantar com ela. E a Xia fica vermelha na mesma hora, já viajando que o Jianshen poderia oferecer uma vida de luxo para ela. Quando ela vai falar com ele, o Jianshen já fica sem entender nada, e ele pede para ela parar de ficar imaginando essas coisas na cabeça dela e explica que só queria o número da conta bancária dela para transferir o dinheiro da comissão. E a Xia acaba congelando, morrendo de vergonha. E Jianshen diz que ela tinha sido tipo um amuleto da sorte dele naquele dia, e queria agradecer de verdade ela. E diz que eles um dia vão se ver no futuro. E a coitada ficou sem entender nada do que aquele cara tava falando, mas alguns minutos depois, o depósito caiu. E ela olha o valor e quase desmaia, já que o Pix tá cantando. Para, Pix, de cantar! Mas pra ele, aquilo não fez nem cócegas, já que o cara era magnata. As coisas estavam tudo alinhadas pro Lianshen, e agora era a Xia que queria o número dele. Queria mandar uma mensagem, chamar para jantar, agradecer e, claro, né, a simpatia dela sobe de 50 pra 85 depois do dinheiro cair. Jianshen achava uma delícia ver aqueles números subindo. E a Xia, que não era boba nem nada, viu que o Jianshen era bem bonitão, mas o bolso dele era mais bonito ainda. E ela acaba acenando pra ele quando vai embora e até dá um tchau com tranquilidade. Só que quando ele já estava no carro, ela acaba sentindo um vazio gigantesco no seu peito e corre atrás dele, mas já era tarde demais. E assim acaba mudando de cena, onde o Jianshen estava chegando em casa, e ele acabou avisando a sua mãe que havia retornado. E a sua mãe fala que ele chegou bem na hora e acaba entregando uma melancia cortada pra ele. Já o pai dele aparece já apertando a mente do cara, querendo saber aonde ele tinha ido e perguntando se ele não ia fazer uma viagem de formatura. Lianshen explica que estava pensando em ir pra Xangai e que
queria dar uma nova olhada na universidade dele, pra dar uma olhadinha, né, pra ver como o clima era por lá. Mas o pai do Jianchen deixa bem claro que essa decisão era dele e nem iria se intrometer nisso, já que a vida é dele e o caminho também é dele. A mãe dele só diz que vai transferir o dinheiro pra ele, mas o resto ele que se vire. Só que ela já começa a zoar o seu filho, falando que ele é muito mole e que o pai dele estraga ele dando dinheiro de mão beijada. E se continuasse desse jeito, ele ia virar um lerdão filhinho de mamãe e nenhuma garota ia querer ele. Ela nem sonhava que o Jianchen, na verdade, tava portando a grana no bolso, fi. E ele estava bem claro, só deixando a sua mãe falar, comendo uma melancia bem tranquilão. No dia seguinte, ele vai comprar a passagem, mas ficou meio broxado, já que só tinha classe econômica. Aqui já dá pra ver que o dinheiro subiu 100% pra cabeça, o cara ficou rico hoje e não quer viajar de classe econômica. E enquanto ele estava de mau humor com isso, ele acaba esbarrando em uma garota. Ele se vira pra pedir desculpas e dá de cara com a Zhou Ying. E quando ele vê a poltrona, ele percebe que o lugar dele era bem ali, bem ao lado da garota. A Zhou Ying acaba se sentando e logo chega um nerdão, aquele tipo de cara que tenta puxar assunto com qualquer mina que respira. E o nerd já começa com um monte de papo furado, falando um monte de coisa de qualquer forma com ela. Mas o Jianchen vira pra ela e fala pra ela ir pra janela. E o nerd acaba não gostando muito disso e mete aquele papinho que ele não pode ficar trocando de assento no avião. Jianchen já corta logo pela raiz, dizendo que ele e a Zhou Ying estavam juntos. Então não tinha que dar satisfação em nada pra ele. Mesmo assim, o nerd continua de papinho furado, perguntando pra Zhou Ying por que ela estava indo pra Xangai, tentando puxar assunto desesperadamente com a garota, tava até feio. E ela responde que estava indo a trabalho, mas ela também estava curiosa pelo motivo do Jianchen também estar viajando, já que o cara sempre ficava só entediado em casa e do nada resolveu viajar. Ela achou isso muito chique, o cara está de férias, cara, olha que chique. Mas o nerd acaba insistindo, falando que repetiu de ano e só agora se formou, e se apresenta como Qianchen e começa a dar uma palestrinha pra ela, dizendo que Xangai era cheio de armadilha pra turista, então era pra ela tomar cuidado. E até oferece uma carona pra ela, porque os pais iam buscar ele bem no aeroporto. A Zhou Ying nem queria saber de papo com ele, e o Jianchen acaba explicando para o Qianchen que está tudo resolvido e que ela estava com ele, muito simples. O nerd acaba ficando curioso e pergunta qual era o hotel que eles iriam ficar, e o Jianchen simplesmente manda que ele reservou o Paraíso das Nuvens, e isso acabou deixando o nerd completamente assustado. Aquele resort era de 330 milhões, super luxo. Qianchen até tenta pagar de sabichão, dizendo que já ficou lá e tal, e até tenta criar um problema falando que seria difícil chegar lá a partir do aeroporto. Mas o Jianchen nem sabia desse detalhe, mas soltou que ele reservou a mansão com pátio, o que fez aquele nerd quase ficar engasgado com a própria língua. A Zhou Ying fica surpresa e diz que não sabia que o Jianchen era desse nível de poder aquisitivo, porque a diária daquele lugar era um absurdo. Só que o Jianchen também já sabia que ela era desse jeito. Bom, isso pelo menos no passado, né? Ele se lembra lá dos tempos da escola, onde a Zhou Ying era uma garota muito bonita, a mais bonita na verdade, famosa na cidade, conhecida por ser muito rica. Ela brilhava tanto que ninguém tinha coragem nem sequer de olhar pra ela. Só que naquela época ele tava tão cego pela Zhaojia que nem reparou direito na Zhou Ying. Mas ele se lembrava de algumas histórias que ela teve alguns perrengues ali com a família dela, e por isso passou a ir pra escola todo dia a pé. E só esse simples fato para os fofoqueiros da escola acabou surpreendendo todo mundo. A Zhou Ying, ouvindo tudo isso, só dava um sorrisinho meio triste, e parecia lembrar dos tempos que tinha dinheiro sobrando. E Jianchen já estava achando que tinha falado besteira e precisava mudar de assunto na mesma hora. Até porque o clima tava ficando meio torto, mas simplesmente do nada a conversa acabou mudando para os tempos da escola, e a garota começou a dar muita risada. Aí o cara até ficou aliviado, né? Todo feliz que a simpatia dela já estava no nível 75. E ele realmente não estava esperando por isso, e começou a se questionar se ela estava prestando atenção nele ou se só estava fingindo. Logo depois, ele se apresenta para uma mulher segurando uma plaquinha com o nome dele, e a garota acabou se apresentando também. Seu nome era Yan Yushan, a mordoma exclusiva dele durante a estadia na mansão com pátio. O atendimento do Paraíso das Nuvens era outro nível, um bagulho absurdo. Só que o Jianchen queria saber onde a Zhou Ying iria ficar, e ela explicou que iria dormir na casa de uma amiga em Pudong, e mandou também que não precisava se preocupar com ela, já que ela ia pedir um táxi. Mas ele não gostou muito dessas ideias não, e falou que era pra ela parar com isso, até porque eles são colegas. E assim ele pediu pra Yan Yushan dar uma passada em Pudong pra deixar ela. Enquanto isso, Qianchen, psicopatinha total, tava perseguindo os dois, querendo saber se a garota realmente estava caindo no papo furado do Jianchen. Mas a cena acaba mudando para um tempo depois, e a Zhou Ying admite que curtiu demais reencontrar o Jianchen, e disse que queria o número dele pra trocar uma ideia depois. E ela ainda solta que até queria jantar com ele, só que ela teria que pagar. E o cara, que não é bobo nem nada, passou o número dele rapidão pra ela. E assim eles acabaram se despedindo, mas o nerd lunático tava olhando tudo dentro do carro, indignado
indignado que o Jianshen tinha deixado uma deusa daquelas ir embora. Meia hora depois, Jianshen tava achando que mandou muito bem em reservar aquele resort. O banho dele foi preparado pela mordoma e, cara, era outro nível. Ela queria que ele relaxasse e já começou até a mexer nas roupas dele. E nessa hora, o cara acabou tomando um susto, se perguntando se isso realmente fazia parte do serviço. E ela só respondeu que ajudava até certo ponto, o resto, filho, era com ele mesmo. Ele então acaba entrando na água quente, todo naquela vibe de ricaço. E a sua mordoma estava bem ali com ele. E ela acaba explicando que estava esfregando as costas dele porque era parte do serviço. No fim, né, o garotão só aceitou aquele serviço e até curtiu a presença dela ali, já imaginando algumas coisinhas especiais na cabeça dele. De repente a Wan e o Shan perguntam pra ele se a água não estava quente demais, já que digamos assim que ela estava sentindo a temperatura dele subir um pouco. E meus amigos, essa mulher aqui é perigosa, já dá pra ver. O Jianshen ficou todo envergonhado, vermelho como se fosse um pimentão, até porque a garota que estava na frente dele era mais atacante do que ele. E assim ela falou que naquela noite rolaria um coquetel no hotel, e como ele era super VIP, ele poderia passar por lá tranquilamente. Jianshen quis saber qual que era o tema, e ela acabou explicando que o evento era de um cliente platina, era um rolê de leilão de joias muito raras e não tinha código de traje. A cena então acaba cortando de novo e ele já estava no evento, com a mordoma apresentando Jianshen para uma colega de trabalho dela. Ela então acaba se despedindo do Jianshen, que vai até o salão novo, porque o leilão estava começando e o clima já estava muito absurdo. E logo de cara já estavam leiloando um Patek Philippe, e o nome desse bagulho é tão chique que eu não sei nem falar, mas o lance inicial era 15 milhões. O Jianshen já fica com seus olhos brilhando, pensando que aquele relógio aí facilmente iria passar dos 25 milhões em uns 5 anos mais ou menos. O moleque então já não perde tempo, já dá um lance com o número 35, oferecendo assim 15,5 milhões. Cada vez que alguém subia o valor, ele metia o outro por cima, todo animadão, até que de repente chega na casa dos 18 milhões. A galera que estava em volta começa a cochichar e todo mundo achando que aquele moleque tinha ficado completamente louco, mas no fim o relógio sai pra ele mesmo. Jianshen nem acreditava que conseguiu ganhar aquilo. Logo, dois caras acabaram chegando e se apresentando pra ele. Um deles se chamava Wan Zhen e o outro Qin Feng, clássico combo de filhinho de papai de elite de Xangai, e principalmente Qin Feng, que era o top 1 do ranking dos playboys daquele lugar. E o Jianshen já ficou assim, tipo, mano, o que esses caras querem comigo? Aí o Qin Feng acaba explicando que o cara que estava com o número 8, que estava disputando os lances com ele, tava dando os lances por ele, pelo próprio Qin Feng. E aí perguntou se o Jianshen manjava desses relógios de luxo, mas o Jianshen acaba falando bem na humildade que ele nunca colecionou nada na sua vida, nunca nem sequer comprou um relógio desses antes, então ele só estava experimentando um rolê bem diferente pra ele. O Qin Feng achou muito engraçado que o garoto novato já tinha gastado 18 milhões, e aí pergunta qual que era a cidade do Jianshen, já que ele nunca escutou falar o nome desse moleque na vida. Jianshen responde na boa, falando que chegou em Xangai fazia algumas horas, e iria estudar por ali, já que ele só tinha 18 anos. E o Jianshen acaba ficando chocado com isso, já que o moleque acabou de gastar 18 milhões em apenas um lance e acabou de desembarcar na cidade. O playboyzinho então já convida o Jianshen para sair com eles algum dia, para trocar uma ideia. E o Jianshen acaba aceitando, até porque, né, fazer conexões. Depois que os dois se despedem, o Jianshen acaba abrindo seu sistema, e olhando para o saldo ele fala que aquilo era apenas o começo da sua jornada. Subindo as escadas, ele dá de cara com a Xiao Xiao, e a mina nem sequer lembrava o nome dele, mas lembrava que tinha ficado com ele na noite passada. Um clássico, né? Ele então já começa a jogar seu charminho, falando que ela era muito linda e claramente tinha uma vida fácil. Mas ela acaba jogando bem na cara dele, falando que por ele ser um estudante de 18 anos, ele estava quebrado demais e estava precisando de uma ajuda. Mas nunca passou pela sua cabeça que ele, na verdade, fosse muito rico. Só que o Jianshen já estava com fogo nos seus olhos de novo, e pergunta se ela não queria ir pra mansão que ele alugou ali perto. E a Xiao Xiao, meio alegrinha da bebida, acaba topando na hora a proposta. E já estava quase resolvido tudo ali, até aparecer um cara cheio de chifre no meio do caminho. E esse cara, na verdade, é o ex-noivo dela, Zhang Yu. E o cara já chega todo revoltado pedindo pra ela parar com aquilo agora mesmo, querendo entender o que diabos estava acontecendo ali. O clássico do corno barulhento, apaixonado e carente. E a Xiao Xiao já soltou na lata dele falando que o que ela faz da vida dela é problema dela e não dele. Mas o cara continua insistindo, lembrando que os dois ainda são noivos. Mas ela logo solta que esse infeliz acabou traindo ela com a melhor amiga dela. O cara até tenta minimizar isso, dizendo que tanto faz já que estava na festa do noivado, então eles iriam ter que casar de qualquer jeito. Mas ela sente nojo dele agora. Mas ela acaba dando fatality nele, falando que achava que ele só estava se agarrando nela assim, pra depois usar de desculpas pra sair pegando meninas e meninos, chamando o cara de gilete que corta pros dois lados. Só que nessa hora, o sistema acaba aparecendo do nada e jogando duas opções na cara do Jianshen. E a primeira opção era sair numa boa, mano, na paz e no amor,
favor e ainda ganhar um cosplay das Tartarugas Ninjas de 250 yuan. E a segunda opção era dar 2 tapão na cara do Zhang Yu e ganhar o triplo de atributos físicos e um cartão de azar. O Jian Shen olha aqui, ele fica perguntando se o sistema tá brincando com a cara dele. Fantasia de tartaruga, cara, só pode ser brincadeira. E o pior de tudo é que ele nem sabia se esse triplo atributo iria melhorar a habilidade dele de sedução e cardio. Então ele já ficou muito desconfiado e com o pé atrás. Mas o sistema mostra certinho força, velocidade, resistência, visão, audição, recuperação e durabilidade. Tudo isso iria triplicar. Aí pronto, né? O moleque decidiu na hora. Já começou a falar em voz alta, deixando a Xiao Xiao sem entender nada. E já era, toma um tapão no meio da cara do Zhang Yu. E a Xiao Xiao disse que não gostava de caras que cortavam pros dois lados. E ela amou o seu ex-noivo tomar uma surra. Jian Shen, turbinado pelo sistema, já derruba o Zhang Yu rapidinho. E na hora que ele ia começar a distribuir chutes, os seguranças acabaram chegando, mas nem sequer encostaram um dedo nele. O que deixou o Zhang Yu muito putaço. O corno queria que chamasse a polícia, e como ninguém chamava, ele mesmo fala que vai ligar. E também vai denunciar os seguranças pra fazer todo mundo perder o emprego ali. Zhang Yu, surtado, fala que vai pegar as gravações do hotel todo, porque o hotel era gigantesco e tinha câmeras pra todos os lados. Só que aí do nada, eles acabaram escutando um grito de socorro. E dessa vez era outro corno que estava com muita raiva acumulada, correndo atrás de outro cara com uma faca na mão querendo matar ele. O cara tava tão surtado, dizendo que tava sendo traído pela esposa dele, e que não deixaram ele entrar pra ver o flagrante porque era a privacidade do cliente. Acabou sobrando pro funcionário que ia levar uma facada totalmente de graça. A galera começou a correr vendo que o maluco tava armado e estressado demais, e ele exigia que trouxesse os traidores antes que ele fizesse picadinho dos funcionários por ali, e assim a confusão ficou muito insana. E o sistema abre novamente com duas opções de novo. A primeira opção era fugir da Xiao Xiao e ganhar 300 yuan. A segunda era enfrentar o corno violento estilo touro bravo e ganhar pontos de aparência e desbloquear a técnica de massagem divina. E o Jian Shen, claro que não curtiu a ideia de salvar o Zhang Yu no meio da treta, afinal seria literalmente um corno salvando outro corno, mas ele pensava na massagem divina e lembrava das cartas bônus. Aí pronto, né, ele escolheu isso. Ele então ativa seu impulso triplo e já sente tudo mudando na mesma hora. Acelerado, ele vai até o corno da faca e afunda a mão na cara do maluco, estilo protagonista de anime shonen. E a Xiao Xiao olha pra isso e pensa que o Jian Shen não era só um fracote qualquer, na verdade o cara era o Ryu. Já o Zhang Yu fica em choque com isso, já que nunca imaginou que ele lutava tão bem desse jeito. Em 2 segundos, o Jian Shen já tinha derrubado aquele criminoso, e todo mundo que estava ali começa a admirar muito ele, e as mulheres começaram até a olhar com ele com certo carinho a mais. O cara já era o bonitão do pedaço e agora virou o herói da noite. A polícia chega até o local e acaba levando aquele criminoso e agradece o Jian Shen por ter feito tudo aquilo rápido. Mas aí, claro, né, chega o Zhang Yu gritando com todo mundo, tentando denunciar o Jian Shen por agressão. O policial pergunta se era verdade e a Xiao Xiao acaba tomando a frente, explicando que o ex dela estava tentando manipular ela para casar com ela. A simpatia dela com o Jian Shen bate 90 na mesma hora, e o Jian Shen tenta tranquilizar ela, dizendo que não iria deixar o ex dela incomodar ela de novo. O policial decide resolver tudo isso na base da conversa, mas o Zhang Yu quer ver a câmera e a gravação de tudo, e o Jian Shen, ligeiro, acaba usando seu cartão do azar num corno. Do nada, o telefone do Zhang Yu começa a tocar, o banco avisando que rolou uma retirada de 200 mil da conta dele. O cara acaba entrando em desespero dizendo que era golpe, pedindo pra congelar tudo na mesma hora. E como se não bastasse, um carro acaba batendo numa árvore lá fora e a árvore acaba caindo bem em cima do carro dele, destruindo completamente. O corno sai correndo desesperado pra ver o seu carro. O policial até tenta falar com ele, mas o cara só queria sumir dali o mais rápido possível. Depois disso, o Jian Shen acaba saindo dali com a Xiao Xiao, e ela quer saber se estava tudo bem com ele, se ele não havia se machucado naquela confusão. Mas ele garante que não ia deixar o ex-noivo dela encostar um dedo nela sequer. E ela, já mais calma, pergunta se ele estava se incomodando com o fato dela ter um noivo. Minha filha, esse daí já é batedor de casada, já tá na cara dele. Bom dia, casada. Mas o Jian Shen até dá um papinho falando que ficou surpreso, mas nem ligava pra isso. Mas não imaginava que o cara ia chegar tão estressado daquele jeito. Cara, ele não imaginava que o marido da mulher ia chegar com raiva porque o cara tá pegando a mulher dele. A Xiao Xiao explica que aquele casamento era arranjado, coisa da antiga, né, e o avô dela que tinha planejado isso. Ela só tinha aceitado porque o velhote tava muito doente e não queria, né, contrariar o seu avô no fim da vida dele. Mas o Jian Shen só queria que ela relaxasse um pouco e curtisse o momento com ele, sem peso na consciência. E a garota acaba ficando surpresa que ele realmente não ligava para o passado dela, e ainda queria ficar com ela, mesmo sabendo que, teoricamente, ela é casada, né, e tem um monte de problema da cabeça. No fim, ele manda aquele papo bem suave, dizendo que estava tudo bem e promete cuidar dela. E assim, a cena acabou mudando para o dia seguinte. Duas faxineiras estavam limpando o quarto e comentando sobre o jovem
jovens que tinha energia absurda, até porque eles tinham bagunçado aquele quarto completamente. A velhota ainda acaba brincando dizendo que queria que o marido dela tivesse a metade do pique daquele cara. Pelo estado do lençol, carpete e edredom, já dava pra saber que a noite foi muito divertida. As duas basicamente estavam com inveja do que elas estavam vendo ali. Até porque quem não sentiria, né? A cena muda para o Jianchen e a Xiao Xiao sentados tomando café. O Jianchen acaba vendo um post nas redes sociais de um moleque mostrando o presente que ele ganhou da mãe, e era um relógio de luxo. Ele então se vira pra Xiao Xiao e pergunta se podia tirar uma foto das pernas dela para postar, fingindo que era um presente de aniversário de 18 anos. Mano, olha os papos do moleque, cara. E ela pergunta se o aniversário dele era naquele dia. Ele fala que não, mas todo mundo tava postando presente de 18 anos, então ele queria entrar na onda da galera também. Maria vai com as outras. A Xiao Xiao então ri dele e acaba deixando, fazendo várias poses pra ele tirar foto das suas pernas. E na hora que ele posta, meus amigos, o cara acaba entrando em depressão na mesma hora. Um monte de cara olhando pras próprias fotos de presente e pensando, rapaz, eu acho que eu perdi feio aqui, hein? Teve cara basicamente chorando no banho pra vocês terem noção. A cena acaba mudando pra loja de carros. O Jianchen acaba entrando e uma vendedora já cola nele oferecendo ajuda. Ele então acaba seguindo a garota e no meio da loja também tem um velhote gordinho com uma ruiva. A ruiva tinha gostado de um carro, mas estava com vergonha de opinar. O cara insistia em dizer que quando as gravações começassem, ele iria buscar ela todo dia. Ela falava que não precisava disso, só queria o papel de protagonista. Mas o gordão acabou ficando irritadaço, querendo que ela escolhesse o carro logo. E acabou dizendo que ela era iniciante, então não era pra ela ficar se achando não. E se ela não fizesse companhia pra ele, nada de investimento, fi. Achando que estava comprando o silêncio da garota. Mas a Su Yan tinha valor e acaba metendo o pé e fala que a resposta era a mesma, ela não vai ceder. Então ele podia fazer o que ele quisesse, que ela não tava nem aí. Nessa hora, o sistema do Jianchen acaba ativando uma missão especial. E a missão era ajudar a Su Yan a sair daquela situação e fazer ela assinar um contrato depois. E o prêmio só apareceria depois da conclusão. O Jianchen então rapidamente já começa a planejar seus movimentos. E ele perguntava pra vendedora se era verdade aquele papo de precisar de requisitos para comprar uma Ferrari. Ela então confirma que tem que ter uma verificação de patrimônio e como ele era um modelo de edição limitada, precisava ter pelo menos 5 carros da marca. E aí o Jianchen já entende que ele não poderia ter aquele carro, não ainda. Mas a vendedora tenta explicar que se ele realmente estava interessado, não era impossível. A fila era enorme, mas às vezes alguns pedidos não eram entregues e abria vaga. Só que o valor subia absurdamente. O Jianchen já manda sem piscar que ele estava disposto a pagar à vista agora, o que acabou assustando a mulher na mesma hora. E o velhote, escutando tudo isso, queria saber de onde Jianchen havia saído. E a Suan, que conhecia bem o gordinho, sabia que ele pensava 1000 vezes antes de gastar 3 milhões. E o Jianchen simplesmente do nada queria comprar um carro de 40 ou 50 milhões. A vendedora explica que com as personalizações, o carro ia ficar por 40 a 50 milhões. O Jianchen só dá um beleza, mano, vou comprar aí e fé em Deus, fazendo a garota correr rapidamente para chamar o supervisor. E quem é que aparece? Exatamente, Qin Feng. E o playboyzão não esperava ver Jianchen ali, mas o Jianchen tenta explicar que tinha acabado de chegar em Xangai, e como ele estava sem carro, ele decidiu comprar um. Qin Feng achava aquilo uma provocação bem elegante, só que um dos funcionários acaba perguntando se Qin Feng conhecia Jianchen, e o Qin acaba apresentando falando que aquele era o cara que comprou um relógio de 18 milhões ontem, e ele avisa pro funcionário um tal de Wan que a venda seria muito boa. O Wan acaba olhando para o relógio do Jianchen e percebe que estava na frente de um moleque absurdamente rico, e agradece por escolher a marca e diz que aquela verificação de patrimônio era só um protocolo, e já ia providenciar rapidamente o cadastro dele. A Suan, assistindo tudo aquilo, acaba ficando assustada, e na cabeça dela, o Jianchen só podia ser o herdeiro mais rico que ela já tinha visto na sua vida, provavelmente com mais de 100 milhões de patrimônio ou talvez até muito mais. O velhote Huan, vendo a Suhan encarando o Jianchen, ficou muito incomodado e chama ela pra beber, mas ela recusa dizendo que tinha uma reunião importante na empresa. O Wang acaba perdendo a paciência de uma vez por todas e resolve ir embora, reclamando que já estava cansado da Suhan tratar ele desse jeito. Ela achava que ele estava passando dos limites e tava mesmo, já que era um mala sem alça. E assim que ele vai embora, o Jianchen acaba chamando a Suhan, já que o cara não perde tempo, né? E indo direto ao ponto, ele diz que escutou a negociação dela com o antigo investidor e fala que estava disposto a investir nela nesse momento. A Suhan não estava nem acreditando no que estava escutando, mas tinha certeza que o Jianchen era muito mais poderoso do que aquele velho rabugento que estava com ela. O problema é que o Wang tinha desistido, e ela não fazia ideia de como ia justificar isso para a empresa, e estava até pensando que poderiam deixar ela completamente de lado. Jianchen pede para eles resolverem isso no dia seguinte, já que a agenda dele estava completamente lotada. Para ela, estava tudo bem, já que ela não tinha nada a perder. Ela então acaba
acaba passando o número dela para o Jianshen e ele pega o número na hora. Mais uma pra lista de contatinhos dele. Depois disso, ele acaba perguntando qual que era o prazo mais curto para pagar o carro. A vendedora solta 1 ano e o Jianshen já faz uma cara feia pra ela. E nessa hora o Qianfeng acaba entrando na conversa, dizendo que vai rolar um salão de carros em Bund em 2 dias, com Lamborghini, Porsche e tudo mais que ele pode imaginar. E que lá ele poderia sair dirigindo na mesma hora, e assim ele acaba convidando o Jianshen, que aceita na mesma hora. A cena então acaba mudando para o restaurante Renhe. A Xiao Xiao acaba chamando ele assim que ele chega no local, e a garota estava completamente deslumbrante, e queria que ele experimentasse um arroz com ovos de caranguejo, que era a especialidade da casa. E ela acaba mostrando vários pratos pra ele, e ele lança pra ela falando que ele só queria ela. E ela acaba sorrindo, dizendo que precisava descansar um pouco, né? Até porque o cara já tava intenso demais, mano. O cara não descansa nunca, é uma máquina. Ele então começa a brincar com ela, falando que vai pensar no caso dela, e pede pra que ela invente um apelido pra ele agora. Ela então manda um maridinho pra ele, mano. Nossa senhora. Ele até que gostou disso, então deixou a coitada descansar um pouco, né? Ele então acaba perguntando se ela conhecia Su-Han, e a Xiao Xiao responde que sim, e dizem que ela é uma das artistas da empresa, mas que a empresa sempre deixava a coitada de lado. Mas ela já ficou até preocupada, querendo saber se o Jianshen estava interessado nela. E ele explica que não era isso, só encontrou ela por acaso e estava curioso sobre o potencial dela. E a Xiao Xiao admite que a Su-Han tem um potencial absurdo, mas não recebe a atenção que ela merece. E no final ela acaba falando que pode ajudar o Jianshen se ele realmente estiver interessado em investir na Su-Han, e que ele poderia procurar ela se quisesse. E o Jianshen acaba dizendo que tanto faz se é ela ou outra pessoa, se for mulher dele, ele vai cuidar muito bem. A Xiao Xiao quer saber se ele realmente vai investir na Su-Han, e ele afirma que sim. Então a Xiao Xiao acaba explicando que a Su-Han ainda tem um contrato e a multa rescisória deve custar milhões. Além disso, o Jianshen teria que abrir uma empresa para assinar com ela. O Jianshen então pede para ela relaxar um pouco, já que dinheiro para ele não era problema, e diz que quando a empresa estiver pronta, ela mesma vai cuidar de tudo, e que ele na verdade nem queria se meter muito nisso. Ainda fala que vai dar uma participação da empresa para Xiao Xiao, mas nessa hora Xiao Xiao acaba recusando essa oferta e diz que não poderia aceitar uma coisa dessas. Ela só quer cuidar da parte administrativa, que um bom salário já estava ótimo para ela, já que ela prezava pela sua paz de espírito e não queria um monte de responsabilidade no colo dela. Ela então toca no rosto dele, dizendo que a vida dela agora tinha graça desde que conheceu ele, então por um lado era muito feliz. Aí de repente o celular dele começa a tocar, e quem era? A Su-Han, perguntando o local e o horário para eles se encontrarem, e ela parecia bem apressada. A cena então acaba mudando para Jianshen encontrando a Su-Han, e ele pergunta para onde eles estavam indo, e ela responde que era para o hotel Baiyue, que ficava em Lujiazui. Já lá dentro, ele pergunta se ela estava prestes a filmar uma grande produção. A Su-Han então ri, achando que ele estava brincando com a cara dela, e se fosse algo grandioso mesmo, ela nem seria a protagonista, e explica que a série era bem simples, com pouco investimento. O Jianshen pergunta o que daria para fazer com 5 milhões, achando que aquela qualidade não ia ser lá aquelas coisas. A Su-Han então explica que as produções menores são lucrativas porque tem custo baixo e um retorno muito rápido. O que importa na verdade era o roteiro, e esse tinha muito potencial. Ela então acaba perguntando se ele queria ver o script, e o Jianshen fala que não precisava, ele só cuidaria da parte do investimento. A garota então fica surpresa, já que ele nem sequer queria ver o roteiro, como se realmente ele estivesse confiando friamente nela. E ele deixa claro que ela pode ficar tranquila e que se quisesse ele poderia transferir o valor naquele exato momento. E ela admite que ficou muito surpresa, já que era apenas a segunda vez que eles se encontravam e o cara já queria fechar um negócio com ela. A grande questão era que Jianshen colocava uma condição: a Su-Han teria que ser artista da empresa dele. E isso acabou deixando ela muito surpresa, já que ela fala que não era uma atriz famosa e estava presa em um contrato e que teria que pagar uma multa. Mas o Jianshen só manda pra ela relaxar e ficar tranquila, já que isso não era problema pra ele. A Su-Han começa a achar isso muito estranho. Por que o cara simplesmente do nada queria ajudar ela desse jeito sem motivos? Mas ela olha pra ele e vê que o cara era bem bonitão, cheiroso e até rico. Então ela pensa que ficar com um cara bonitão e ainda ganhar um empurrão na carreira talvez seja só lucro, e pergunta se por acaso ele tinha alguma agência de entretenimento. E ele diz que estava prestes a abrir uma, só faltava ela aceitar. E ele também se lembra que a Xiao Xiao havia dito que a Jianshen Entretenimento não dava moral nenhuma pra ela, e que se a Su-Han aceitasse, ele pagaria o contrato dela numa boa, e que pelos próximos 2 anos a empresa iria focar somente nela. E a Su-Han, que é esperta, já pergunta se ele tinha alguma exigência especial no investimento, e ele vê que a simpatia dela chega em 50, então se pedisse qualquer coisa naquele momento, ela diria não na mesma hora. Então ele apenas pede pra ela ficar tranquila, que enquanto ela for artista da empresa dele, ele não vai envolver ela em coisa suja. A simpatia dela acaba rapidamente subindo pra 60, e ela já perguntava
quando ele iria contratar ela, e se já podia chamar o cara de chefinho. Mas Jian Shen achava formal demais isso e diz que ela pode chamar ele de irmão. Ela então acaba perguntando quantos anos ele tinha. E nessa hora o Jian Shen acaba mentindo, falando pra ela que ele já tinha 20 anos. Mas ela acaba estranhando, já que antes ele havia falado que tinha entrado na faculdade, ou seja, 18 anos. Ele então percebe que ela estava falando da idade e começa a inventar um monte de coisa falando que era outra coisa. E a Su-han percebe que ele era bem astuto. Ela então diz que queria pagar a refeição deles pra mostrar gratidão. Mas o Jian Shen fala que o agradecimento dela só pode vir se dedicando na atuação e virando assim uma grande estrela, já que assim com certeza ele teria um grande retorno. E já que ele fechou o contrato, o sistema aparece parabenizando ele, e a recompensa era 20% das ações da Henshin Investimentos, uma empresa fictícia gerenciada pelo sistema. Ele só precisava ir até a sede e concluir a inspeção para ganhar outra recompensa especial. O Jian Shen percebe que o sistema pensou em tudo, inclusive em como justificar a riqueza repentina dele, e para ele tudo isso era muito mais do que perfeito. Ele também achou melhor sincronizar os dados para avisar logo seus pais que ele ficou rico. Então a cena acaba mudando para ele ligando pro seu pai, e o velhote acaba atendendo todo feliz falando que a Henshin Investimentos estava crescendo rápido demais, e que o filho dele devia estar faturando muita grana com isso. O Jian Shen então conta que estavam dando para ele 60 mil por mês, e que ele nem estava esperando por esse valor absurdo. A mãe dele então avisa que ele iria passar o pai dele rapidinho. O seu pai então acaba chamando ele de sortudo demais. O Jian Shen acaba perguntando se eles queriam algum tipo de presente, mas o pai dele fala que era só lembrar deles que já estava ótimo. E claro, sempre mantendo os pés no chão. Ele vendo que ainda estava muito cedo, acaba chamando a Su-han para dar uma voltinha, e ela acaba aceitando, então eles vão para o shopping. Chegando lá, ele acaba levando ela para a loja da Patek, e a Su-han fica muito assustada, achando que ele estava levando ela para um lugar básico, mas não. Era logo o templo da relojoaria de luxo. Um atendente chega e reconhece Jian Shen porque ele tinha um horário marcado. No meio disso, a Su-han encontra uma conhecida, que era Lin Hu, uma atriz mais velha, mais bonita, com pose de quem já viu muita coisa na sua vida. A Lin Hu então pergunta se ela também iria comprar um relógio. A Su-han explica que só estava acompanhando um amigo dela, e nessa hora o Jian Shen observa a Lin Hu e fica interessado nela, já que aquela mulher era como se fosse uma beldade, tinha 27 anos e o sistema mostrava 78 de privacidade, o que acabou deixando o cara muito surpreso, né, já que a mulher tava bem vivida, eu diria. E o velhote que estava do lado da Lin Hu se chama Wan Hai e pergunta quem era Su-han, e a Lin Hu acaba explicando que ela foi sua criada em um drama da época. O Wan Hai se apresenta para Su-han, dizendo que trabalha com investimento em cinema e que poderia ajudar ela caso ela voltasse a atuar. E a Lin Hu acaba ficando com a invejinha básica porque o cara tava dando atenção pra Su-han. Já a Su-han agradece educadamente e continua acompanhando o Jian Shen, mas a Su-han pergunta se o Jian Shen tinha algum modelo específico em mente, mas ele admite que não tinha visto nada que chamasse a atenção dele ainda. Então ele acaba perguntando para o vendedor se tinha modelos masculinos e femininos. O vendedor então acaba mostrando o modelo 7122 feminino, e o Jian Shen pergunta o preço e o vendedor fala que era 380 mil. O Jian Shen acaba olhando aquilo e pensando que estava barato demais para sua mãe, já que ele queria dar algo para ela acima de 500 mil, e básicos como aquele ele nem queria ver. E a Lin Hu, ouvindo tudo isso, acaba ficando muito assustada, porque para ela aquele modelo já era muito caro, e ela teve que implorar para o Wan comprar um desses para ela. Já a Su-han achava muito engraçado ver a Lin Hu daquele jeito, que sempre vivia de nariz empinado, estava perdendo a pose na hora que escutou o Jian Shen chamando aquele relógio de 380 mil de básico. O Jian Shen vê que a Su-han estava olhando uma revista e pergunta se ela tinha gostado daquele modelo, mas ela explica que só estava folheando e que não tinha chance nenhuma de comprar um relógio assim. E nessa hora o sistema acaba ativando uma missão aleatória. O Jian Shen tinha que dar um relógio feminino de presente para Su-han, e ele achou muito engraçado ser tão aleatório assim. Então ele diz para ela que se ela tivesse gostado de algum, ele poderia dar para ela, mas ela se recusa rapidamente, dizendo que quando tiver o próprio dinheiro, ela mesma vai comprar. A Lin Hu, escutando isso, acha que eles estavam só fingindo que tinha dinheiro, e já estava preparada para tirar sarro da cara deles se eles não comprassem nada. O vendedor então acaba mostrando outros modelos para o Jian Shen, até que um relógio fica muito bom no pulso dele. Ele então acaba perguntando a opinião da Su-han, que admite que ficou bem bonito nele. Só que o Jian Shen acha meio frouxo e a Su-han começa a apertar o relógio para ele. E nessa hora o Jian Shen simplesmente solta que ele gosta de bem apertadinho, cara. Do nada, tá ligado? E a Su-han acha que aquilo foi uma indireta para ela. Na verdade não foi indireta, né? Foi direta, minha filha. Porém, o que importa aqui é que a simpatia dela subiu. O Jian Shen percebe que as mulheres às vezes recusam presentes só por esporte. Então ele manda o vendedor embalar 2 relógios e o vendedor quase cai para trás. Wan e Lin Hu acabaram ficando chocados com aquilo. Aquele moleque que eles subestimaram tinha um caminhão de dinheiro. Era a única explicação. E a Lin Hu, claro, né, acaba caindo
caindo do cavalo de vez, já que os dois não estavam fingindo. O Jianchen pede pra Su-Han escolher um modelo pra sua mãe, e ela acaba escolhendo um relógio bem modesto, tá ligado? Só revestido com 450 diamantes, preço de 883 mil. O vendedor então acaba elogiando o gosto dela e pede pra ela experimentar, e ela coloca no pulso. E a Linhu já estava começando a se espumar de inveja. Então Jianchen pede para o vendedor embalar 4 relógios. Su-Han até tira o relógio do pulso, mas Jianchen manda ela deixar ali, já que aquele seria o presente dela. Mas a Su-Han acaba recusando, dizendo que era caro demais aquilo, e que ele deveria dar os dois pra mãe dele. Mas o Jianchen já mente dizendo que a mãe dele já tinha mais de 50 relógios, e que aquele modelo era muito jovem pra ela, então era pra Su-Han aceitar aquilo como presente de boas-vindas. E a garota acaba ficando muito feliz, mas tenta não demonstrar muito, já que ele seria o chefe dela a partir de agora. A simpatia dela acaba subindo pra 75 e ela agradece. A compra deu 4 milhões e uns quebrados e a loja deu um brinde especial pra ele. E a Linhu acaba ficando muito furiosa, falando que a figurante Su-Han estava com um relógio de quase 900 mil. E ela fala que queria um brinde igual, mas o vendedor explica que a compra dela não batia com o valor mínimo. O Wan-Hai percebe que o plano de impressionar a Linhu comprando um relógio, levando para jantar e depois indo pros finalmente foi completamente destruído. Então ele chama a Linhu e diz que eles voltariam outro dia. E o vendedor acaba perguntando se ela vai levar o relógio, mas ela fala que vai deixar pra depois, uma vergonha total. E nessa hora o sistema acaba confirmando que a missão foi cumprida, aumentando ainda mais a simpatia da Su-Han. E a recompensa era uma premiação aleatória de cashback entre 1 a 3 vezes da compra. E o Jianchen nem conseguia acreditar que dar presente recompensava tanto ele assim. Ele então pede para fazer o sorteio agora, e o resultado era 13 milhões de yuan. E olhando para o seu celular, ele pensa que era melhor ele dar mais presentinhos para Su-Han, já que como ele tava com muita grana, ele queria fortalecer aquele vínculo deles, né? Eles então seguem para uma loja de bolsas de grife, e o Jianchen já pergunta que tipo de bolsa a Su-Han curtia, e a Su-Han já pede para ele não fazer mais isso, chamando ele de chefe toda tímida, mas o Jianchen simplesmente ignora e pede para a vendedora mostrar os modelos mais populares da loja. A vendedora mostra o modelo e antes mesmo da Su-Han reagir, o Jianchen já fala que era para passar no caixa. A compra deu 120 mil wons, e com apenas esse gesto ele acabou virando membro VIP dessa loja. E a Su-Han ficou tão envergonhada que achou que o chefe dela era tão rico que fazia o que ele queria. E isso quando ele queria, com a naturalidade como se fosse comprar um pão. Meia hora depois, ela já estava com 2 presentes na mão e não sabia nem o que falar. Então ela pergunta se ele queria subir na casa dela para tomar alguma coisa. E o Jianchen pergunta se ele iria oferecer um copo d'água para ele. Ela diz que poderia ser qualquer coisa que ele quisesse, filho. Depois de mais de 1 milhão de presentes, tá fácil, né? Mas ele acaba brincando com ela, dizendo que era melhor ele recusar, já que ele poderia beber demais e acabar dando mole pra alguma garota se aproveitar dele. E a Su-Han acaba dando uma risadinha, já que ela gostava dessas brincadeirinhas boba dele. Ele então manda ela descansar e agradece por ela ter acompanhado ele hoje, e os dois acabam se despedindo. A Su-Han achava que ele era realmente um cara bom, porque tinha recusado subir, mas o Jianchen não era bobo nem nada. O maluco tava igual recruta novo no exército, filho, só capinando lote esperando a hora certa de atacar. Mais cedo ou mais tarde, ele queria que a Su-Han fosse dele. Ele então acaba chegando no hotel e a mordoma já estava ali esperando por ele. Ela então informa que o banho dele já estava pronto, mas o Jianchen fala que ele queria nadar primeiro e pede uma garrafa de champanhe pra ele e pra ela. A Wan e o Shan já trabalhavam ali fazia 3 anos. As mansões eram tão caras que no ano passado inteiro só atendeu 20 clientes. Era gente que realmente nadava em dinheiro. E o Jianchen tinha uma reserva de uma semana inteira, o que era algo muito raro. E ela sentia que precisava atender ele com antecedência e no capricho. Ele então começa a nadar e pergunta se o hotel tinha algum prato bem especial e caro. E ela diz que sim, que era culinária chinesa, francesa, italiana e japonesa do mais alto nível. E sugere o famoso barraba chinês no restaurante italiano. E também a trufa branca de Alba, que era a mais vendida por grama. Jianchen achava que era um ótimo momento para ele usar o cartão de cashback do sistema. Depois ele pede para Wan e o Shan fazer uma massagem nele, e depois que fosse até o quarto. E logicamente ela acaba aceitando, e durante a massagem ela usa um óleo essencial que deixa o Jianchen impressionado. Ele achava que era só uma massagem básica, mas estava muito longe disso. No fim, ele percebe que tinha interpretado o serviço errado. A mordoma então avisa que o turno dela já acabou, e qualquer coisa agora era só ligar pra ela. Ele então percebe que não tinha serviço extra mesmo, e que a viagem estava só na cabeça dele. E assim, a cena acaba encerrando e mudando para o dia seguinte. O Qin Feng acabou tendo um imprevisto e não conseguiu ir até o salão dos carros. E o Jianchen fala que tanto faz, já que ele poderia andar sozinho. As montadoras estavam todas lá, e os carros eram muito lindos. Mas os preços não impressionavam tanto, já que o mais caro custava 2,2 milhões. O que pra ele era troco de pão, já que parecia
parecia barato demais. Até que de repente ele acaba vendo Jian Yu, Yu Ya, Li Shudong e Shen Zipen. Só nome de qualidade, né, que mata aqui o narrador pra falar. Ele queria saber o que os caras estavam fazendo ali, mas de repente ele acaba vendo a Zoe e descobre que o trabalho dela em Xangai era ser modelos de carro. E um dos caras acaba perguntando que horas ela vai sair, dizendo que podia buscar ela depois. Mas a amiga da Zoe já acaba cortando o cara falando que ela estava ocupada demais pra ele e que não era pra ele atrapalhar nada. E depois ainda solta que a Zoe não queria ficar com eles na viagem de formatura, dizendo que ela era uma rica metida que não queria andar com eles. A Zoe não fala nada, já que ela era profissional e estava ali pra trabalhar. Quando os rapazes veem o Jianshen, eles congelam, já que todos eles estudaram com ele em Hongshen, e eles não esperavam ver o Jianshen bem ali junto com eles. Mas o Jianshen pensa que os caras tinham combinado de não chamar ele de propósito. Um deles fica constrangido porque eles realmente esconderam a viagem de formatura dele, e agora cara a cara com ele, o clima ficou bem tenso. E a garota, né, já ficou curiosa, querendo entender como o Jianshen tinha ficado tão diferente assim do nada. Até porque, né, não fazia tanto tempo assim que eles tinham terminado o colégio, e até rolava aquele papo que ele tava ali para meter uma plástica. Só que nessa hora, chegou outro cara bem esquisitão da antiga sala deles. Um maluco lá que achava que o Jianshen não era mais bonito do que ele, sendo que o bicho tinha uma cara, mano, cavernosa, mano, uma vibe de virgão absurdo. Enquanto isso, o Jianshen só perguntava se eles estavam ali para comprar um carro, mas a garota já manda real pra ele, falando que obviamente eles não tinham grana pra meter um carrão daquele, né? Na verdade, os dois só estavam ali pra ver a deusa da turma, que era Zoe. Só que a Shuya fala isso como se fosse a coisa mais meia boca do mundo. Mas os caras já começaram a defender a Zoe como se aquilo fosse temporário, e como se ela fosse uma entidade divina das férias deles. A Shuya tenta limpar a barra dizendo que não falou nada demais, só achou muito curioso encontrar a Zoe ali. E nessa hora o nosso protinha acabou aproveitando para olhar o scanner na Shuya, e a privacidade dela já estava em 30 e ele até estranha, já que a amiga dela, Jin Yun, tava com apenas só 2. Mas o que deixava o Jianshen mais bolado ainda era ver a simpatia da Shuya estava em 90. O cara não fazia a menor ideia do porquê, já que eles mal conversaram. Só que nessa hora o cara do corte de tigela acaba reparando no semblante do Jianshen e pergunta se rolou alguma coisa com ele. Mas o Jianshen só manda que tava tudo suave, tudo tranquilo e pede pro camarada dele se cuidar. O cara todo sensível acha que o Jianshen tava meio estranho com ele, mas o Jianshen acaba ignorando e dando oi pra Zoe e achando ela muito mais bonita do que antes. Mas ela também não tava esperando trombar ele por ali também não. E nessa hora, ele acaba tirando uma onda com seus colegas, zoando se eles estavam babando em uma deusa só por causa dos carrões. E os caras começam a explicar que aquele modelo ali era o mais novo de todos e mais caro. Mas o Jianshen só estava debochando com a cara dos caras e o maluco continuava palestrando na frente dele. A LaFerrari era a primeira com motor central, tração nas 4 e cheia de tecnologia futurista, 5 milhões. Mas o Jianshen começa a dar risada, já que o cara tava pagando de entendedor, mas não comprava nada. E isso acaba deixando o maluco completamente revoltado. A Zoe, bem educada, pede desculpas pra todo mundo que estava ali e explica que estava trabalhando. E eles poderiam conversar depois, então não precisava ficar brigando assim. Mas o cara acha que o Jianshen tava tentando humilhar ele na frente da sua deusa, então ele não vai deixar barato. O valentão finge que é o gostosão e fala pra Zoe que ele tava procurando um carro que agradasse ele, porque tirou uma nota absurda no vestibular e os pais dele iriam dar aquele carro de presente pra ele, e pede pra ela apresentar o modelo pra ele. Mas a Zoe fala que não manjava muito daquele carro não, que o certo de verdade era perguntar logicamente pra vendedora, né? Mas o cara continua insistindo, dizendo que era mais fácil ela, porque eles estudaram juntos. Mas o Jianshen já sacou que tudo aquilo era migué pra ele dar em cima da mulher e pede pra ele parar. O colega de classe já vira o bicho, perguntando se o Jianshen tinha algum problema com ele. E ele diz que comprar um carro não era igual comprar uma bala num portão de escola. E se o Jianshen acha que isso é fácil, por que ele não comprou um carro até agora? Mas o Jianshen manda bem na lata dele dizendo que não tem problema. E pergunta pra Zoe se ele comprasse aquele carro ali, a modelo vinha inclusa no pacote. E a garota começa a sorrir, surpresa com o Jianshen sendo engraçado desse jeito. Mas o maluco ficou pistola, mano, mandando o Jianshen se exibir em outro lugar, dizendo que a Zoe estava trabalhando, mas o Jianshen fala que tava falando sério. E nessa hora, chega o supervisor muito bravo, chamando a atenção da Zoe por ficar conversando demais no expediente. E a garota rapidamente acaba pedindo desculpas porque tava levando bronca por causa de um bando de lerdão. E o Jianshen dá aquela cutucada no Shudong, dizendo que ele tava perturbando ela e se quisesse saber de carro, deveria perguntar pro supervisor, já que ele acabou fazendo a Zoe levar uma bronca totalmente à toa. O Shudong não entende por que o Jianshen estava provocando tanto ele assim hoje, e também fala que foi ele que atrapalhou tudo. O Jianshen olha o carro novo e acha bonitão, mas
mas fala que carro bonito só combina com mulher bonita do lado, e queria saber se a modelo já vinha junto com o mesmo. O supervisor bate o olho no relógio caro dele e fica totalmente assustado, percebendo que o moleque que estava na sua frente realmente tinha muito dinheiro. Então ele acaba falando que sim, a modelo já vem inclusa. O Jian Shen rapidamente acaba puxando seu cartão Black e manda pagar à vista, o que acabou deixando todo mundo completamente em choque, já que ninguém imaginava que o cara tinha uma grana absurda dessas. A Shuya de canto percebe que o Jian Shen tinha bala na agulha para pagar 8 milhões facilmente. Já o Shudong, invejoso até a alma, manda o Jian Shen parar de brincadeira porque ele estava atrapalhando a Zoe no trampo. Mas o Jian Shen fala que quem estava de brincadeira era ele, e fala que ele não tinha como atrapalhar ninguém, já que ele realmente queria comprar aquele carro. E tudo isso por causa da própria Zoe. O supervisor confirma que a comissão iria para ela se o carro fosse vendido, e a simpatia da Zoe acaba subindo mais 5 pontos. E o Jian Shen nem estava acreditando nisso, já que estava sendo rápido demais. Na sequência, ele acaba fechando a compra sem enrolar. O colega de classe dele fica muito puto, vendo que claramente o Jian Shen estava dando em cima da Zoe bem na frente dele. E o Jian Shen manda que é melhor ele pagar tudo de uma vez e pergunta se o carro já fica disponível no mesmo dia. O supervisor confirma na mesma hora e chama o Jian Shen para a sala VIP para eles resolver as coisas. Em poucos minutos, tudo assinado, pago e liberado. E na saída, o supervisor ainda manda a Zoe tratar o Jian Shen muito bem. O colega de classe ainda estava assustado, sem acreditar que aquilo realmente tinha acontecido, e começou a se perguntar por que o Jian Shen era tão discreto na época da escola, já que ele nunca esbanjou que tinha tanto dinheiro que nem agora. Já a Shuya, muito encantada, fala que nunca encontrou uma LaFerrari na sua vida, e pede para o Jian Shen levar ela para dar uma volta depois. Mas a Jian Yun já corta isso pela raiz, lembrando ela que aquele carro só tinha apenas 2 lugares. Mas a Shuya nem liga para isso, dizendo que a Zoe iria ter que trabalhar, e já que ela é modelo de carros, devia conhecer tudo sobre a LaFerrari. O Jian Shen repara que nem mexeu um dedo e a simpatia da Shuya já subiu muito. Ele não entendia muito bem de mulheres desse tipo, mas acaba concordando com a Jian Yun, fala que a Zoe realmente combinava muito com aquele carro. Mas a Shuya acaba dando uma cutucada nele, soltando que ouviu falar que o Jian Shen tinha terminado com a Zhao Jia, e pergunta se foi por causa da Zoe que ele fez isso. E nessa hora a Zoe acaba travando ao escutar tudo isso, mas o Jian Shen já acaba tirando o peso dos ombros da garota, dizendo que seu término com a Zhao Jia não tinha nada a ver com ninguém. Só não nega que a Zoe também era muito linda e obviamente qualquer um ficaria interessado nela. Um amigo acaba reparando no relógio absurdo que ele estava usando no pulso e fala que com certeza aquilo era um valor de um apartamento. Um apartamento, filha, aqui tu compra 10, cara, cê é louco. Então todo mundo ali percebe que era tudo mentira quando o Jian Shen dizia na escola que ele não tinha dinheiro pra nada. Mas o Jian Shen acaba falando outra desculpa pra eles, dizendo que eles terminaram no colégio e foi bem no vestibular, então os pais dele acabaram dando um presente pra ele. Então, né, não tinha como ele recusar aquele presente caro. O que eu tô percebendo nessa obra aqui é que todo mundo se orgulha de ser filhinho de papai, né? Caralho, impressionante isso aqui. O Shudong sugere que eles deveriam procurar um lugar para jantar antes do trânsito ficar insuportável, já que estava muito tarde. E a Shuya aproveita e chama o Jian Shen para jantar com eles e depois, né, dá uma voltinha no shopping. Mas ele acaba recusando, dizendo que eles poderiam marcar quando ele voltasse para Hongshen. Mas a Shuya acaba aceitando de boa e fala que eles combinam outro dia então. O Jian Shen então avisa pra Zoe voltar para o trabalho, porque ele queria dar uma olhada nos outros modelos que estavam ali. Ela agradece, mas diz que eles são colegas e não precisa agradecer, e fala que depois eles vão se ver novamente. Enquanto ele estava andando, ele repara em um carro vermelho e a vendedora pergunta se ele estava querendo dar uma olhada, e era uma Lamborghini, um modelo feito sob medida para um público feminino. E ele na hora acabou pensando na Xiao Xiao e achava que combinava totalmente com ela. Ele pergunta o preço e a vendedora fala que era em torno de 9,5 milhões. E isso incluso 3 anos de manutenção gratuita, mas isso aí é o mínimo também, né? Antes dela terminar, o Jian Shen já solta que vai levar aquele carro. E ele vai pagar no cartão, mas ele quer uma cerimônia de entrega. E ele diz que é um presente e pede para a vendedora agilizar tudo isso, que mandaria o endereço depois. A cena então acaba cortando para uma garota fazendo um live, e ela estava mostrando justamente aquela Lamborghini. Ela responde o comentário de alguém falando que a Lamborghini vermelha não era tão bonita assim, mas a garota fala que não importava se ela era amarela, azul, o que importava é que ela achava muito bonita. Só que do nada o Jian Shen acaba passando atrás dela e aparece na câmera. Ela então já aponta mostrando ele para seus espectadores e fala que se chegarem a 3 mil likes, ela faz uma entrevista com o cara para mostrar o interior do carro. A vendedora então chega e pergunta se a garota estava ali para comprar ou para olhar, e a menina, meio sem jeito, fala que vai comprar sim. A vendedora então pede para ela um comprovante de renda. A garota continua segurando o celular na live e não entende por que ela precisa mostrar aquilo para comprar um
carro. Ela então aponta para o Jian Shen, dizendo que ele entrou no carro sem mostrar nada. A vendedora pede desculpas meio sem graça e explica que é o protocolo da loja. O clima fica bem estranho, até um pouquinho pesado. E a live estava pegando tudo isso. Os espectadores estavam comentando como se estivesse assistindo um reality show bem baratinho. A Zoe segue trabalhando, mas por dentro ela estava muito surpresa. Nunca na vida imaginou que o Jian Shen era tão rico desse jeito. Em menos de meia hora, o cara já tinha torrado mais de 20 milhões como se fosse moeda de troco. E mesmo antes da família dela ter problemas com dinheiro, ela jamais faria um gasto absurdo desses. A cena então acaba cortando para 2 horas depois. A Lamborghini já havia sido enviada para Xiao Xiao e agora Jian Shen só precisava pegar a chave da LaFerrari. O vendedor então acaba chegando todo formal, segurando a chave e perguntando aonde ele quer que coloque aquela placa. O problema é que Jian Shen não era da região, então ele não ia conseguir uma placa de Xangai. Então ele ficou pensando no que ele faria, quando de repente o sistema aparece com uma notificação para ele. Uma placa foi sorteada automaticamente para ele. A placa era AJC 111 e um funcionário do departamento de trânsito estava a caminho para ajudar no registro. O Jian Shen então acaba olhando para isso e pensando que o sistema realmente pensava em tudo. A cena muda rapidamente para um funcionário chegando com a placa dele, pronto para registrá-la. E o Jian Shen acaba vendo que era uma placa de Xangai mesmo e bem bonita. E o supervisor fica impressionado já que aquela placa tinha as iniciais do comprador. E o cara começou a achar que o Jian Shen tinha uma moral absurda com o mundo. Já o nosso protagonista, todo casual, diz que só tinha reservado com antecedência e nada demais. O supervisor pensa que ele estava tirando uma onda com a cara dele, já que aquilo não era uma coisa de uma simples reserva, mas admite que ficou bem impressionado com isso. A placa foi instalada tudo certo e o supervisor começa a imaginar que o Jian Shen pode ser um neto de um figurão ou um parente de alguém muito influente. Só assim explicaria esse privilégio inacessível pra gente normal. Minutos depois, a Zoe estava tranquila, já que estava quase saindo do trabalho, e ela acaba agradecendo o Jian Shen por tudo que ele tinha feito pra ela naquele dia, e pergunta se por acaso ele não aceitaria um jantar por conta dela, e ele acaba aceitando a proposta, mas o celular dele acaba tocando bem na hora, e era bem aquele cara do corte de tigela, chorando como se fosse uma criança que perdeu sorvete, e ele fala que acabou de levar um fora e precisava do Jian Shen pra beber com ele, mas o Jian Shen não entendeu nada, e porque justo agora ele tava chamando ele. Nessa hora, o Jian Shen aparece todo sem graça pedindo desculpas pra Zoe, explicando que o Zhou Ziyun tinha terminado um namoro com uma garota lá e chamou ele pra tomar uma, né? Mas ele só queria saber se ela topava jantar com ele no dia seguinte pra compensar esse furo. A Zoe ficou um pouco sem entender nada, né? Porque jurava que o cabelo de tigela curtia a Shuya, e nem o próprio Jian Shen entendia mais nada daquele rolê aleatório. Eles então acabam se despedindo daquele jeito todo atravessado e a cena acaba pulando para o Jian Shen chegando no ponto de encontro com o Zhou Ziyun, querendo saber se ele ia continuar sofrendo daquele jeito patético. Mas o Zhou Ziyun, todo azedo, só mandava ele parar de viajar muito e sentar logo pra beber. Aí já era, o coitado acabou desabafando demais, dizendo que se sentiu um idiota completo, todo virgão emocional de nível máximo. Mas o Jian Shen insistia pra ele respirar um pouco e botar tudo pra fora. E o Zhou Ziyun, tremendo mais do que vara verde, revelava que a Shuya sempre mandou nele. Mas bastou o Li Shudong ir no banheiro que a mina foi correndo como se fosse uma cachorrinha pedindo atenção dele. Mas o Jian Shen, sem paciência nenhuma, queria que o corno fosse direto ao ponto. Mas o Ziyun acabou finalmente falando que foi seguindo os dois e acabou vendo os dois se abraçando e se beijando no caminho. Aí pronto, né, o drama já tava feito. Mas o Jian Shen ainda estava achando isso muito estranho, porque o cara tava agindo como se fosse o marido da mulher e tinha sido traído, sendo que eles nunca nem tinham ficado de verdade. O cara era basicamente um corno via Wi-Fi. E o Ziyun, escutando uma trilha sonora de sofrência, chorava e pedia pro amigo ser um pouco mais leve com a ironia dele. Mas o Jian Shen insistia pra ele esquecer a Shuya e que deixasse aquela garota virar problema do Shudong. E a doença que o cara poderia ganhar com ela seria um verdadeiro mistério, digamos assim. E o Ziyun acabou ficando confuso com isso, perguntando se o camarada dele já sabia de alguma treta dela. Mas o Jian Shen mandava aquela clássica, né, dizendo que um passarinho havia contado sobre a vida pessoal da Shuya. E bom, digamos que era uma zona completa. E ele até tinha tentado avisar seu amigo no evento de carros. O Ziyun, arrependido, se afunda mais ainda na bebedeira. Uma hora depois, ele já tava mais pra lá do que pra cá, e o Jian Shen nem sabia se ele conseguiria voltar pro hotel de táxi. Mas o corno via Wi-Fi estava cheio de confiança por causa da bebedeira, e estava garantindo que voltaria suave e que Jian Shen também devia beber um pouco até ficar com alguém. O Jian Shen acabou chamando um carro pelo aplicativo, e enquanto estava encostado em um carro, quem apareceu foi Shen Li, de 25 anos, dizendo que ele deveria sair dali porque o carro era do namorado dela, e se riscasse aquele carro, ele não teria dinheiro pra pagar. E com a privacidade dela de 65%, ele achava que
estava bêbado demais, mas era ela mesma que estava viajando, soltando uma ironia e dizendo que ele tinha a cara do namorado dela, mas ele não acabou caindo no papinho dela e falou que ela nem de longe parecia a namorada dele, e com isso a Shenlin acabou chegando mais perto achando que ele era bem engraçadinho, elogiando a sua voz e perguntando se ele dirigia aquele carro com apenas uma mão. O Jianshen, já rindo por dentro, dizia que ela nunca tinha pisado naquele carro antes, e devia ter caído na conversa de algum mentiroso, já que um carro com aquela potência não se guiava com apenas uma mão nem ferrando. Ela acabou percebendo que o cara entendia do assunto e já estava querendo se divertir, perguntando se ele topava brincar com ela. O Jianshen se desculpava avisando que dessa vez ele vai passar, e do nada, uma garota se aproxima perguntando se ele tinha chamado o motorista. Ela acabou se apresentando como Kyung In, a motorista do aplicativo. Também achava ele muito familiar e estava fazendo uma live, e o Jianshen, todo cheio de si, avisava que se ela quisesse gravar ele, sairia muito caro. E a In acabou se desculpando rapidinho, explicando que só dirigia quando tinha tempo, porque o foco dela na verdade era ser streamer, e como ela queria filmar o carro dele, o Jianshen não via problema e deixou. A In, toda empolgada na live, contava pros seus espectadores que ia dirigir uma LaFerrari daquele jeitão, e ainda comentava que aquela belezinha tinha sido a estrela do evento de carros e que ela tinha mostrado horas atrás. A Shenli, não perdendo a chance, avisa para o Jianshen que também poderia ser a motorista dele, e ainda de graça. Mas o Jianshen já estava calejado da vida, e sabia que coisa gratuita às vezes poderia vir com um boleto emocional escondido e recusa na hora. Mas ele queria confirmar se a In sabia mesmo dirigir aquele super carro. Mas ela fala para ele ficar tranquilo, já que tinha testado vários modelos de carros quando fazia conteúdo como blogueira de carros. A privacidade dela estava no zero absoluto e a simpatia em 50. É o meio termo perfeito para criar um caos. E ela acabou perguntando se poderia continuar a live durante a corrida, e ele acaba liberando. Já acostumado com a loucura alheia, ele queria saber se ela fazia isso sempre, mas ela explicava que não tinha filmado o evento porque estava muito entediada e resolveu ganhar um troco depois. A In, agora oficialmente no modo streamer motorista, iniciava a corrida enquanto conversava com seus espectadores. O Jianshen, curioso, via a tela do celular dela que o nome artístico dela na verdade era Kyung Mei. Ele também via pelo próprio celular que a popularidade dela era até que muito boa, mas ninguém doava absolutamente nada pra ela. O top doador tinha mandado míseros 300 wons, o que pra ele sinceramente era quase uma piada, e pelos seus cálculos mentais totalmente julgadores, ela ganhava uns 60 por dia mais ou menos. Aí ele finalmente soltou que entendia o motivo dela fazer bico, já que ter 10 mil pessoas assistindo ela e não ganhar absolutamente nada era muito difícil. Na visão dele, se ela focasse no trabalho de motorista, ia render muito mais grana pra ela. Mas a In, meia derrotada, achava que era porque ela não puxava saco dos seus espectadores. Ela realmente não era nem um pouco boa em fazer isso. Mas aí, de repente, bateu a curiosidade nela, querendo entender por que o gerente da Lamborghini tinha atendido o Jianshen sem pedir análise de crédito. E o Jianshen explicava que provavelmente é porque eles viram ele comprar uma LaFerrari. E isso acabou deixando ela muito chocada, porque ela descobriu que ele tinha comprado 2 carros no mesmo dia. E os comentários acabaram estourando a tela, todo mundo chamando o Jianshen de magnata. Sem falar que estavam chamando ele de Sugar Daddy Premium e várias variações criativas. A cena então mudava para o Hotel Paraíso das Nuvens, onde ela entregava a chave para ele. O Jianshen admitia que ela dirigia muito bem e dizia que chamaria ela de novo quando precisasse. E ela ficou muito agradecida, perguntando que tipo de live ele assistia. E ele foi direto ao ponto, falando que curtia lives de garotas bonitas. E aí, sabendo muito bem que ela era muito gata, dava aquela piscadinha verbal e comentava que ele poderia apoiar uma pobre coitada como ela. E quem sabe até virar um top doador dela. Mas o Jianshen, sem pena nenhuma da garota, explicava que ele era do time dos mão de vaca. E ela, tentando salvar o momento, pedia pelo menos para ele chamar ela para tomar um copo d'água. O Jianshen percebia que ela queria entrar e abrir uma live e surfar no hype dele. E perguntava que tipo de água ela queria tomar. E parando um pouco, ela pensou que ele estava começando a falar de outra coisa. Mas ele tenta explicar que a água do hotel era muito ruim. E se o destino quisesse juntar os dois de novo, ele pagaria um chá com leite para ela. Os espectadores estavam indignados, comentando que ele não ia gastar nenhum real com ela. E aquele magnata acabou sendo pintado como um vilão mão de vaca. A In, achando que ele era muito sem graça, acaba se despedindo rápido e indo embora meio derrotada. E o Jianshen, tranquilo como se nada tivesse acontecido, recebeu uma mensagem de Wan Zhen, dizendo que queria provar a comida do Hotel 5 Estrelas, perguntando se o Jianshen podia arrumar isso pra ele. E como o Jianshen estudava naquela cidade mágica, precisava mesmo fazer uns corres sociais. Logo, ele acaba encontrando Wan Yushan, que dava as boas-vindas pra ele. Ele avisava que queria receber alguns amigos e pedia pra chefe preparar os pratos mais caros que tivesse. E ele queria 2 barrabas chineses e uma trufa branca de alba. E a sobremesa poderia ser um Mirage Sundae. O resto ele deixava nas mãos dela. A Yushan explicava que os barrabas que tinha eram médios e cada um custava por volta de
de R$500 mil. O Jian Shen, totalmente despreocupado, dizia que ia deixar tudo nas mãos dela. E a cena acaba cortando pra meia hora depois, com um caos gourmet prestes a começar. Todo mundo ficava de boca aberta com os pratos na mesa. O banquete parecia uma coisa de filme, e só aqueles 2 peixes já valiam carro zero. Aí o Shan, de forma profissional, acaba explicando que o barraba chinês estava entre os frutos do mar mais caros do planeta, era muito raro, e o preço dependia muito do tamanho. Depois ela mostrava as trufas brancas italianas, igualmente absurdas, revelando que o jantar que Jian Shen tinha encomendado tinha passado de 3 milhões de yuans, e todo mundo que estava em volta acabou congelando com esse valor. Aquilo compraria uma mansão facilmente na cidade da mulher que comentou. O Jian Shen, tranquilo, pedia pra todo mundo aproveitar sem frescura. A noite estava muito animada, a comida estava surreal, clima perfeito. E o Wan Zhen, muito agradecido, achava que ainda estava cedo e pergunta para o Jian Shen se ele não queria beber algo no Bund. Mas o Jian Shen explica que já tinha bebido com outro colega antes de chegar ali, então ele preferia deixar isso para outro dia. O Wan Zhen acaba se despedindo, prometendo que na noite seguinte iria reservar um camarote no táxi. E aí eles iriam aproveitar de verdade. Aí o Shan aparecia depois informando que o hotel havia dado um desconto especial, e o total tinha ficado em 2,98 milhões. E nessa hora o sistema acaba parabenizando o Jian Shen por ele ter usado o cartão gourmet de cashback, aplicando cashback em 10 vezes. No fim, eram 194 milhões indo pra conta dele. Um simples jantar rendendo mais de 100 milhões, investimento perfeito segundo ele. Ele pagava rapidinho e a mordoma avisando ele que poderia chamar ela pra qualquer coisa. E tipo assim, qualquer coisa mesmo. A cena então muda e o Jian Shen estava deitado na sua cama, finalmente relaxando. A In ainda estava ao vivo, sugerindo música para os espectadores ouvirem naquele momento. Mas só ali, largado na cama, o Jian Shen percebe que aquela garota realmente era muito bonita. O sistema percebe que ele não tinha dinheiro naquela plataforma e imediatamente injeta 3 milhões na conta dele. Meu Deus do céu, cadê um sistema desse aqui pra nós, né, velho? E obviamente, o Jian Shen estava amando muito esse sistema, porque parecia que ele sempre arrumava um jeito de jogar dinheiro em cima dele. E em segundos, a conta grátis dele acabou pulando pro nível 65. Ele nem sabia o peso de ter uma conta tão alta desse jeito, e ele teve a ideia de colocar o nome de Agulha Divina que acalma o mar. A In nunca tinha visto ninguém de nível 65 entrar na sua live, e acabou recebendo um novo nick com boas-vindas, toda animada. Ela explicava para o chat que tinha uma missão de batalha e ia ficar ali mesmo, e a sua adversária se chamava Huan Lin, mais conhecida como a irmãzinha de Biluo. A aparência daquela garota estava em 69 e Jian Shen achava isso muito injusto. Já In tinha 90 de aparência facilmente. Huan Lin queria que a In deixasse ela passar da primeira rodada, mas a In não aceita isso nem ferrando. Ela nunca tinha ganhado uma batalha desde que começou, então já virou rotina os outros tentarem enfrentar ela só para garantir uma vitória fácil. E agora a guilda deixa claro que ela precisava ganhar pelo menos 2 rodadas, senão não receberia o bolo de presente do mês. E sem isso, nem sequer o aluguel seria pago. Ela pedia para Huan Lin pedir para o top doador dela, que era Danzu, para pegar leve com ela depois. E a Huan Lin, toda confiante, acaba avisando Danzu. O sistema vendo aquela treta nascer, dava uma missão nova para o Jian Shen, que era dar uma vitória a In naquele torneio, recebendo reembolso pelos presentes enviados de uma vez até 50 vezes. E é óbvio que isso vai chamar a atenção do garoto. Era impossível ignorar uma missão dessas. Nunca passou pela cabeça dele que teria qualquer ligação com a In, mas agora estava prestes a ser o top 1 doador dela e muita coisa poderia mudar. In estava desesperada e pedia ajuda pra ele, explicando que não tinha apoio de ninguém, enquanto vários espectadores comentavam que ela estava desprezando quem não tinha dinheiro. Já outras pessoas só estavam ali pra ver ela perder mais uma, já que era rotina. Mas a In já estava ficando completamente bolada com os comentários no seu chat, porque a galera estava dizendo que ela não gostava deles e isso estava começando a pesar. E era difícil não ficar meio triste com certas alfinetadas. O Jian Shen, no papel de agulha divina de acalmar o mar, resolve se divertir e manda 5 frangos, e é o equivalente a 1 yuan. E ela ficou agradecida, mas por dentro ela estava achando que o cara era um mão de vaca supremo. Mas enquanto ela estava tentando segurar sua animação, a Huan Lin estava fazendo várias caras e bocas para a plateia dela, toda confiante. E o agulha divina comentava perguntando se a habilidade dela era dirigir, e queria saber se ele carregasse ela nessa guerra de guilda, ela seria a motorista dele. E a In topou na hora, dizendo que dirigia pra ele de graça. Então naquele momento, o negócio já estava mais do que fechado, né? Então o Jian Shen já manda 2 foguetes caros pra ela, o que acabou pegando a garota totalmente de surpresa. Ela tava engasgada de tanta emoção e agradecia sem parar e prometia que faria qualquer coisa que ele pedisse. A pontuação dela subia como se fosse um foguete, literalmente, deixando a Huan Li pra trás muito rápido. E a rival dela estava odiando tudo isso, porque a primeira rodada já estava prestes a acabar, e simplesmente do nada apareceu um magnata brilhando do
do lado da Yin, e a streamer comentava muito animada que um figurão tinha entrado, e até chamava o Agulha Divina para consolar ela depois do soco psicológico que ele tinha dado. Ela então colocava o Agulha Divina como moderador do time, para garantir que ele não iria fugir para outra live. A Yin, querendo agradar o público dela, começava a cantar, e os espectadores, sinceros demais, achavam que ela era muito melhor dançando. O Jianshen já achava ela muito desengonçada e achava que era muito divertido ficar assistindo isso. Do outro lado, a Huan Li, desesperada, pedia socorro pro seu maior doador. Foi nessa hora que Danzo acabou entrando em ação, mandando 3 presentes pra ela, e ela começou a mandar beijos pra ele toda animadinha. Jianshen, vendo isso, sabe que precisava mandar mais. Huan Lin começava a suar frio porque o Agulha Divina estava chegando perto do placar, e o Danzo mandava mais 5 presentes pra ela. Ela estava puxando o saco dele com todo o vigor profissional que ela tinha, e os espectadores ficaram assustados com tanto de foguete em uma live tão pequena assim. Mas o Jianshen estava achando isso muito engraçado, já que tudo aquilo era muito pouco pra ele. Mas ele queria saber o que a Yin iria aprontar. Mas ela percebe que tinha algo de errado e se pergunta se a live dela estava travando, e simplesmente do nada, 20 foguetes explodiram na tela dela. A Huan Lin ficou muito preocupada, perguntando se o Danzo ainda estava lá, e a Yin viu que tinha 20 foguetes vindo do Agulha Divina, enquanto o outro lado nem sequer estava mais respondendo, coitado já era. E a Vitória cai em cima dela como se fosse uma avalanche esmagadora. Huan Lin, desacreditada, dizia que a rival teve muita sorte, e aí começava a puxar o saco da Agulha Divina, pedindo pra ele visitar a live dela depois disso. E a audácia dessa mulher também via de brinde, né? Já a Yin, vendo que a live dela tinha passado de 10 mil espectadores, quase estava chorando, agradecendo a Agulha Divina, dizendo que era a primeira vez que ela recebia 20 super foguetes na vida dela, e também era a primeira vez que tinha tanta gente assim assistindo. Prometia que faria qualquer coisa pra ele. O Jianshen só não tinha reconhecido ela porque ela estava com tanto filtro que parecia até ser outro ser humano. Meu filho, isso aqui é normal nos dias de hoje. Mas na visão dele, tudo aquilo ali na verdade atrapalhava demais. Ele não dizia nada, mas queria que ela desligasse aquele efeito de embelezamento. Mas ao falar isso, a garota acaba regalando seus olhos, com medo real dele se assustar. A Yin até estava relutando um pouco de desligar o seu filtro, porque sabia que ninguém na plataforma teria coragem de aparecer com a sua cara real. Mas como a Agulha Divina tinha mandado um caminhão de presentes pra ela, ela acaba respirando fundo e desligando. Já estava preparada para tomar muita pedrada, só que, bom, não foi isso que aconteceu. O chat explodia com elogios, todo mundo em choque porque ela era muito mais bonita sem filtro. A própria Yin acabou ficando muito surpresa com isso, piscando várias vezes para ver se não era bug. E animada com o clima virando a favor dela, ela pedia para o Agulha Divina ajudar ela a vencer mais uma, porque se ela ganhasse aquela rodada, iria garantir a transmissão do mês seguinte. A partida então começa rápido e a adversária da vez se chamava Xiao Tian, uma garota que já começou puxando muito o saco, dizendo que o doador número 1 da Yin era incrível por ter mandado 20 super foguetes pra ela. Ela tentava agradar o Agulha Divina, jogando o charme dela pra ver se ele visitaria sua live também. A batalha então começa de verdade quando a Xiao Tian chamava seu top doador, chamado de Hizi Ryua, pedindo um reforço pra ele ajudar ela. O cara respondia na hora com 5 aviões e ela enchia ele de agradecimentos. O Jianshen, achando isso pouco demais, mandava logo 5 foguetes só pra ver a reação dela. E a Yin estava quase dando um mortal pra trás de tão grata que ela estava, enquanto Xiao Tian estava desesperada chamando seu doador top 1, só que o cara simplesmente sumiu, deixando ela completamente num vácuo. E com todo o apoio do Jianshen, a Yin passava tranquilamente até a final, onde a adversária dela agora se chama Dai Xiaomei, uma das gigantes daquela plataforma. E a Xiaomei perguntava toda elegante se a Yin queria mostrar o talento dela antes de começarem. E a Yin, humilde e meio desesperada, avisa que não sabia cantar e nem dançar, e nem sequer tinha um talento para demonstrar, e só queria começar logo porque sabia que estava em um nível totalmente acima dela. A Xiaomei começava então com uma dança bem produzida, e claramente, né, que ela estava tentando chamar a atenção do Jianshen. A guilda dela já tinha avisado sobre o doador misterioso que tinha aparecido despejando 800 mil para ajudar a Yin, e a Xiaomei adorava gente generosa desse jeito. Depois da dança dela, o Jianshen até comentou que achava legal aquela dança e estava cogitando ir pra live dela, e isso fez a Yin ficar completamente em pânico, achando que seria abandonada bem no final. O Jianshen, percebendo isso, fez um comentário incisivo, comparando as duas, dizendo que a Yin se comunicava muito melhor, e se fosse uma atividade em grupo, daria pra considerar isso. As duas acabaram travando na hora, interpretando aquele comentário de um jeito meio que coletivo. A Yin estava decidida a não se distrair e pedir ajuda de novo, prometendo que iria se inscrever em uma aula de dança e aprender o que ele quisesse. Só que 3 doadores acabaram surgindo do lado da Xiaomei, e cada um deles estava mandando 3 foguetes. A Yin estava começando a soar muito
muito frio, só que de repente entra um doador chamado de Baitian na live dela, mandando 2 foguetes só pra zoar, dizendo que era pra custear os remédios que ela iria precisar depois de uma derrota avassaladora, e a provocação era de um nível muito avançado. A In tenta respirar fundo, agradecendo pelos 2 foguetes, dizendo que sem aqueles foguetes pro remédio dela, ela nem conseguiria continuar naquele ritmo. O Jian Shen sentia que na hora ela estava cutucando ele, como se tudo que ele tivesse mandado já havia simplesmente evaporado. O sistema, vendo a treta subir, dava pra ele 3 milhões de moedas, como se estivesse apoiando o cara a fazer isso. Ele ainda tinha centenas de milhões guardados no seu banco, e do nada a live acaba travando pra In, e quando voltava aparecia 20 foguetes do Agulha Divina. Ela estava sorrindo tanto que estava aparecendo até o Coringa, e a Xiao Mei estava tomando o maior susto que ela já teve na sua vida. O Agulha Divina ainda comentava que 2 foguetes era pouco demais pra remédios, e deveria pelo menos mandar uns 5 enviando 5 ao mesmo tempo. Só que dessa vez, os 5 foi pra Xiao Mei. As duas ficaram completamente em choque, e a In começou a achar que aquilo já não era mais uma batalha simples de streamer, era uma luta entre deuses, e as duas só estavam recebendo bênçãos colaterais. A Xiao Mei começa a agradecer toda charmosa, pronta para virar o jogo, achando que aquele era realmente o momento dela de virada. Só que não foi bem assim não. Ela acabou caindo do cavalo de uma forma muito humilhante. A vantagem da In era tão alta que nem 5 foguetes conseguiram salvar a gigante da plataforma. Os foguetes simplesmente paravam do lado da Xiao Mei, mas do lado da In continuava caindo como se fosse uma chuva de verão. A In, olhando para o contador, quase desmaiou quando via que estava chegando em 1,5 milhão, e tudo isso estava acontecendo em apenas uma live, o que na mente dela já era um total absurdo, fora da realidade dela. A Xiao Mei, desesperada, chamava seus seguidores para ajudar ela, e o Bai Tian, um fanfarrão, avisava que iria encerrar por ali mesmo, e ela ficava sem entender absolutamente nada. Enquanto isso, o Agulha Divina mandava mais presentinhos para ela, daquele jeito bem irônico de quem sabe que já venceu essa batalha, acompanhado de um comentário bem debochado dizendo que já achava que ele tinha ganhado, mas a In não acreditava nisso, que ela tinha ganhado da campeã de guerra de guildas. A live estava explodindo, ganhando 50 mil seguidores reais, e acabou recebendo 2,5 milhões em presentes, e ela ficava com 700 mil pelo contrato, o que era muito surreal, e ela estava agradecendo a Agulha Divina 1000 vezes, e se perguntava se ela podia adicionar ele como mensageiro, prometendo aprender tudo o que ele quisesse. O Jian Shen, mantendo seu ar de misterioso, dizia que não precisava disso, já que ele só estava ali de passagem mesmo. Ela então perguntou se podia ser a motorista particular dele, e assim ele acabou aceitando, explicando que se ela realmente topasse, ela teria que levar ele até o paraíso das nuvens, já que ele ficaria lá pelos próximos dias. Foi nessa hora, meus amigos, que a ficha caiu, que o Agulha Divina na verdade era Jian Shen, o cara da LaFerrari da madrugada, o rico misterioso que tinha aparecido na live dela. E a In acabou ficando impressionada com seu cérebro fritando, e todos no seu chat também, e ela queria entender por que justamente ele, e no mínimo ela queria adicionar ele o mais rápido possível como mensageiro para mandar mensagem para ele. O Jian Shen então percebe que faltava 5 pontos de simpatia para chegar em 90, agora não tinha mais como recusar. O sistema aparecia dando parabéns por ele ter levado a garota à vitória na guerra de guildas, e acaba ativando o bônus explosivo prêmio de 1000 vezes, e o total dele bateu 2,03 bilhões, e com essa notificação o cara quase caiu para trás. Ele tinha ostentado, torrado dinheiro brincando, e no fim ele ficava bilionário de novo. A vida do cara era simplesmente no modo hack, mas a cena acaba mudando para o dia seguinte. A In acabava mandando mensagem para ele perguntando se ele queria que ela fosse motorista dele naquele dia, e o Jian Shen via que ela tinha acordado cedíssimo para isso, e claramente não tinha dormido depois de descobrir que ele era o Agulha Divina, e ela ficou se perguntando se ele iria responder ela. O Jian Shen acabou explicando que iria sair com An Zhen para o táxi, e realmente estava precisando de uma motorista. A In comemorava mandando emoji imaginário de fogos, e ia tirar um cochilo rapidinho, mas só de lembrar que ela veria Jian Shen de novo, ela já perdeu até o sono. A cena então acaba mudando para 8 horas da noite, e ele até estranhava que ela já tinha chegado e disse pra ir sóbria, mas ela apareceu muito empolgada, pronta pra tudo, muito agradecida pela força que ele deu pra ela na noite anterior. Ela explicava que o táxi era a balada mais famosa da cidade, cheia de celebridades, influencers e outras coisas, mas o Jian Shen queria ver como era, já que ele estava muito curioso. Mas antes dele entrar, toda a mulherada já tinha detectado aquele carrão e o relógio que ele estava usando. Um enxame de interesseiras acabou surgindo em volta dele. A primeira era uma tal de Hailey que pediu o contato dele. Outras duas também chegaram logo em seguida, querendo ganhar seu espaço. De repente, Jian Shen estava cercado de garotas, quase um zoológico humano. Uma delas, vestida de coelhinha, esbarra nele de propósito. Ele nem sequer tinha entrado na balada ainda e já tinha meia dúzia querendo sentar no colo dele. Algumas
algumas mulheres achavam que tinham que dar passagem, porque ele precisava ir pro camarote antes que a confusão ficasse maior. E a In acabou ficando parada ali em choque, já que tinha muita pessoa em volta do Jian Shen. E como sempre acontece quando vários planetas orbitam o mesmo Sol, acabou tendo uma explosão de confusão feminina ali. Todas estavam querendo chamar a atenção dele, se empurrando, olhando torto uma pras outras, e ele só queria chegar até o camarote. Mas a In estava sentindo uma coisa muito estranha no seu peito, tipo um aperto bem chato que não desgrudava, e já não estava mais aguentando, e do nada pede licença pras garotas que estavam em volta dele, e queria que todas elas abrissem espaço, e pegando ele pelo braço, falou que aquele magnata já tinha dona. Mas as garotas ficaram sem entender nada, por que ela só falou isso agora? Mas todas elas acabaram ignorando esse fato e entrando no modo caça de novo pra achar o próximo. O Jian Shen olhava pra In meio confuso, querendo saber se ele realmente já tinha dona, e ela acabou ficando muito envergonhada, toda vermelha, explicando que só falou aquilo porque viu que ele não conseguia recusar nada e quis dar uma força pra ele, e pedia só que ele não interpretasse tudo isso errado. Ele agradece ela, mas manda real de que não precisava disso, até porque ele tinha achado todas aquelas garotas muito gente boa, e obviamente que a garota não gostou nada disso. Foi bem nessa hora que o Wan Zhen acaba aparecendo, todo surpreso, já que ele não fazia ideia de quem que estava cercado no meio da porta era justamente o Jian Shen, e queria saber se ele ficou assustado com tudo isso. Mas o magnata acabou comentando que achou tudo isso ótimo, já que todo mundo ali estava bem animado. Já dá pra ver que o cara gosta de ser bem cobiçado, né? E o Wan Zhen acaba se lembrando que da primeira vez que ele foi ali, ninguém deu moral pro coitado. E hoje era muito pior, já que passava apenas reto, e queria saber quem que era a mina do lado do Jian Shen. O magnata solta que a In era a motorista contratada dele, e que vai levar eles pra casa depois. O Wan Zhen curte a ideia, porque significava aproveitar a noite sem se preocupar com nada. E eles seguem em direção à balada, onde aquelas belas jovens estavam praticamente de regata polar, que no caso é pouca roupa, né? Zero frio. Logo, uma leva de garotas começa a chamar o Jian Shen, cercando o garoto de novo, e ele acena todo impressionado, achando que o lugar era sensacional. O Wan Zhen acaba chamando o gerente Li, pedindo 2 carbinetes Alvinon para animar o clima, e a In comenta que nunca tinha visto aquilo de perto, e o Jian Shen acaba agradecendo o Wan Zhen por isso, e nem liga pros 200 mil que ele teria que gastar com aquela bebida, já que aquilo não chegava nem perto da comida insana que o magnata apresentou no dia anterior, e ele até conta pras garotas que foi comer barraba e que a conta bateu 3 milhões. As garotas quase desmaiaram ao escutar isso, bem na hora acabou chegando a bebida. Eles então acabam enchendo as taças e a Xiaoqing, toda empolgada, acaba brindando com o Jian Shen. Sua privacidade estava em 5 e a simpatia em 70, a aparência era 85, e o magnata achava que com maquiagem batia 90 facilmente, e ele ficou muito surpreso com tanta qualidade junta naquele lugar. Enquanto isso, a In só estava observando tudo aquilo, e sente de novo aquele aperto estranho no seu peito. O magnata era o maior doador dela e nunca pediu nada em troca. Gastou uma fortuna com ela ontem e agora estava dando muita atenção para as outras. E ela começou a se perguntar o que ele realmente queria com isso. Daí, ela acaba chamando a atenção dele, dizendo que queria brindar também, já que ele acabou se tornando o maior doador da sua live. O prota acaba perguntando o que ela estava bebendo e entrega uma latinha para dar aquela reforçada nela, mas ela lembra que vai dirigir depois, então vai passar. Ele duvida que ela dava conta disso, mas ela fala que estava tranquila e pergunta se por acaso ele não queria conferir melhor. O Jian Shen até achava Xiaoqing um espetáculo, mas na cabeça dele, a entrada da noite seria aqui a um In e decide deixar a outra de lado por enquanto. A Xiaoqing acaba avisando que vai dançar um pouco e volta depois do brinde, e o prota já estava imaginando que iria dar uma boa olhada na In quando fosse embora. Ele então acaba tocando na perna dela, mas ela se lembra de um papo que tava rolando no seu chat que a mulher tem que ser mais difícil. Então ela acaba entrando no modo novela, empurrando ele, perguntando o que ele estava insinuando com isso, como se ele achasse que ela fosse fácil demais. O Jian Shen fica sem entender nada, já que ele gastou uma nota nela, e agora ela vinha com esse papinho torto pra cima dele. E também não entendi o motivo dela ter ido até ali só pra bancar essa pra ele agora, e ele até começou a cogitar que ela via ele como se fosse um otário. Então, rapidamente ele acaba se levantando, deixando ela completamente sem reação. O protagonista acaba vendo a Xiaoqing dançando, e ela pede a sua opinião, só que as outras garotas bem fogosas também pediu a atenção dele. Ele então comenta que a vibe estava muito animada, e o irmão dele acaba até aplaudindo. A garota do corte Chanel acaba dizendo que queria muito conhecer o tal irmãozinho dele. O Jian Shen pergunta se ela queria se apresentar depois, e ela fala que é claro que queria. Só que a Xiaoqing, percebendo essa movimentação, chama a atenção dele de novo. Ela não queria favoritismo, também queria conhecer o irmãozinho. E as duas garotas estavam quase disputando o UFC emocional pelo magnata. A Xiaoqing era muito mais caseira, enquanto a de cabelo curto vivia na sagacidade e intensidade. No final, o Jian Shen não sabia por quanto tempo ele iria conseguir segurar o ritmo daquele caos cheio de glitter humano. O Jian Shen até soltava que gostava de viver do mesmo jeito
jeito que as garotas ali. Um pouco de tudo, filmezinho, rolê depois, zero burocracia. E os garotos queriam brindar pelo senso de humor dele, todo soltinho. Só que a In continuava lá, largada de canta, coitada, tentando puxar sua atenção, mas as duas garotas já tinham feito um acompanhamento emocional pelo magnata. E ela queria entender qual que era o problema dele, até porque ela só tinha dito que não era tão fácil assim pra ele, e do nada ela virou transparente pra ele. No fundo ela sabia que tinha vacilado com ele, já que ela já tinha ido pra lá preparada porque sabia que ele estava esperando por algo, mas ela nunca tinha passado por uma situação igual àquela, por isso ela acabou travando. Agora estava tão frustrada, enquanto Jian Shen, com simpatia 90 garantida, sabia que dava pra rolar algo com ela ainda, mas naquele momento escolheu conversar e beber com as outras duas. Foram 2 horas inteiras ignorando a pobre da motorista, até que finalmente chegou a hora de ir embora. Ele acaba se despedindo do pessoal todo educadamente. O magnata acaba chamando o motorista e faz aquele ato cavalheiro, abrindo a porta para as garotas. Só que as garotas não gostaram muito bem disso não, já que ficaram chocadas porque ele simplesmente mandou a motorista levar elas pra casa. E ainda fala que ele poderia ficar com troco, mas ele acaba nem entrando junto e vai pra outro carro, onde a In já estava no volante. A cena então muda pra meia hora depois, quando Jian Shen não estava entendendo nada porque a motorista tinha entrado no quarto junto com ele, mas ela acaba falando que estava tão tarde que não era seguro pedir um táxi, e pergunta pra ele se ela poderia ficar por ali mesmo. E isso acabou deixando ele confuso, já que ele lembra que ela mesma disse que não era fácil, e ela tenta se explicar, mas ele já pega o celular pra chamar um táxi pra ela. Ela insiste que não vai embora, e ele não vê problema nisso, a casa tinha vários quartos mesmo, então era só ela escolher um. Só que ela achava que a cama dele era grande demais pra dormir sozinha, e acaba mandando o papo do Vigari dizendo que queria dormir ali mesmo, mas ele não estava acostumado a dormir com gente que ele mal conhecia. Na real, tudo isso fazia parte do plano dele, e ele estava apenas cozinhando ela, já que ele achava ela meio ingênua, talvez até demais. Só que de repente, do nada, a In começa a chorar, e ele fica muito assustado tentando entender o que estava acontecendo ali. Ela achava que ele odiava muito ela. Antes estava tudo bem, mas agora ele mal chegava perto dela. E é nessa hora que o protagonista acaba descobrindo que a privacidade zero vem com um boleto emocional embutido. Ele tenta até consolar ela pedindo pra ela respirar, e a química entre eles acaba aumentando rápido demais e os dois acabam se beijando. Ela começa a tremer e admite que gostava dele de verdade, e disse que o coração dela acabou disparando quando descobriu que ele era o Agulha Divina, porque toda garota acaba sonhando com um príncipe que salva ela no momento mais tenso da sua vida, e digamos que com ela isso também não era diferente, e começou a falar que gostava dele de verdade. O Jian Shen acaba confirmando que sempre soube disso, e explica que não iria mandar ela embora, então ela poderia dormir ali naquele dia. Assim os dois acabam se deitando e a cena acaba mudando para o dia seguinte, 9h30 da manhã. A Su-han queria falar com a Yu Xiaoxiao e já chegava pedindo desculpas, mas a gerente acaba pedindo para ela se sentar. A Su-han sabia que a Yu Xiaoxiao conhecia o Jian Shen, e a gerente explica que esbarrou com ele em uma viagem de negócios, e a Su-han queria saber se o magnata comentou sobre contratá-la. A gerente acaba confirmando, dizendo que estava preparando tudo do lado dela também, e só precisava finalizar algumas coisas na empresa e iria cuidar do caso da Su-han, dizendo que ela poderia ficar muito tranquila quanto a isso. A Su-han fica preocupada com a gerente saindo da empresa, e a Xiaoxiao confirma que sim, estava saindo para trabalhar na empresa do Jian Shen, relembrando que a Su-han seria a primeira artista da empresa. Mas a Su-han achava isso muita loucura, já que não foi fácil para a Xiaoxiao chegar onde ela chegou naquela empresa, e a empresa do Jian Shen também era muito nova no mercado. Ela queria saber se a garota realmente confiava assim tão facilmente nele, e a gerente até entendia o questionamento dela, mas dizia que confiava nele de olhos fechados, e que a Su-han com certeza vai entender isso no futuro. A Su-han fica muito surpresa, mas ainda sem entender tudo. Um funcionário aparece dizendo que chegou uma surpresa lá embaixo pra gerente, e que também precisava da assinatura dela. A Xiaoxiao acaba perguntando quem enviou e já pede pra recusarem, já que ela não queria flores e nem firulas. O funcionário avisa que não era flores, e sim, era um carro, e não dava nem pra recusar porque já estava pago. E a gerente acaba travando, mas a Su-han fica muito curiosa. Mas a cena acaba mudando pra entrada do prédio, onde os confetes estouraram quando a gerente acabou chegando. A funcionária que estava responsável pelo presente pede pra ela puxar a capa, e o que apareceu, meus amigos, foi simplesmente uma Lamborghini rosa brilhando mais que uma aura de protagonista. E a Su-han achava que a Xiaoxiao era muito sortuda por isso. A gerente fica chocada que aquele carro era muito lindo, e logo acaba surgindo uma fofoca, e a gerente terminou com o noivo dela e agora tinha um novo namorado de outro nível, porque só alguém absurdamente rico daria um presente daqueles pra ela. Nessa hora, a subordinada acaba entregando as chaves da Lamborghini para a Xiaoxiao, e ela já quer saber quem foi que mandou aquele presente pra ela, e a garota acaba respondendo que quem foi o Jian Shen, dizendo que esperava que ele gostasse muito dela para lançar um carro daqueles. A gerente acabou ficando muito assustada, quase perdendo a
compostura ali. A simpatia dela bateu em 99 em 2 segundos, já que nenhum cara tinha feito um gesto desses por ela. A cena então muda para o sistema exibindo uma notificação nova, avisando um novo nível de simpatia e informando que o magnata acabou de desbloquear o título de Juntas até a Morte, além de ganhar um pacote de recompensa especial. O Jian Shen nem conseguia imaginar que as coisas iriam deslanchar tão rápido assim, e acaba abrindo o pacote curioso. O sistema então acaba entregando para ele um cartão cashback que podia multiplicar de 1 a 100 vezes. Logo depois, vinha um cartão de consumo de material reprodutivo, onde se uma garota com aparência de 90 ficasse com ele mais intensamente, ele receberia um cashback equivalente a 1/10 da quantidade. E ele não estava nem acreditando que o sistema acabou inventando um negócio desses pra ele, até parecia pegadinha. Mas é claro que o maluco tava gostando disso, né? Mas ele ficou em dúvida se o cartão tinha limite de uso, já que pra ele essa situação estava um pouco exagerada demais. O resultado ainda dependia da satisfação delas, e se ele mandasse mal, poderia dar algo muito ruim no geral. Ele então decide que teria que usar com muito cuidado. Aí o sistema joga mais uma pra ele, que era uma empresa de investimentos instáveis. Investimento mínimo de 10 milhões de yuans, com retorno anual de 10% garantido. E depois de investir, ele receberia um investidor de ouro, e também uma diretora executiva de elite para garantir a lucratividade. E o Jian Shen cada vez mais ficava surpreso, imaginando seu patrimônio subindo para outro planeta. Ele não pensa nem 2 vezes e já injeta 500 milhões. Ele acaba escolhendo Xangai como sede e acaba batizando como Companhia Estelar de Investimentos, e acaba confirmando tudo no sistema no estilo magnata moderno. Só que aí de repente a Yin acaba acordando, preocupada achando que tinha despertado ele, mas ele avisa que não. E como ela tinha aparência acima de 90, ele estava pensando em testar o cartão nela mesma, mas decide não ter tanta pressa assim. E assim, a cena pula para 1 hora depois, quando a Yin estava pedindo para ele mandar doações durante a live dela, mas o Jian Shen não estava entendendo nada, e pergunta se ela queria que ele assistisse a Xiao Mei no lugar dela, mas ela explica que não e diz que a plataforma pegava 70% das doações, e ele tinha desperdiçado dinheiro muito à toa. Ele pergunta se ela queria que ele mandasse diretamente para ela, e ela acaba cuspindo suco na mesma hora. Ela acaba explicando que não era isso, ele doou 2,5 milhões só assistindo uma live, e que dava muita vergonha de ver ele gastando tanto dinheiro assim. E aí o Shan, escutando tudo isso, achava que o protagonista era bem extravagante, mas o Jian Shen pede pra garota não ficar se preocupando com isso, já que pra ele tudo aquilo não passava de apenas alguns trocados, e ela acaba perguntando se ele achava que era uma boa ela continuar sendo streamer, porque não queria que ele se incomodasse com isso, e a garota já estava até disposta a parar de streamar por causa dele, mas ele explica que ela pode continuar tranquilamente, já que confia nela. Ela então decide mudar de nicho, fazendo lives de comidas e curiosidades, e ele acaba incentivando ela, dizendo que não iria se meter nos assuntos dela, mas se algum streamer pisasse nela, ele queria saber pra resolver. Só que depois disso, ele acaba percebendo que o quarto dele estava com a reserva vencendo, e pergunta sobre isso pra sua mordoma. Aí o Shan acaba esclarecendo que já estava tudo pago até a manhã seguinte, mas ele acha que está dando muito trabalho e pede pra renovar por 2 meses. Mas a mordoma acaba achando isso muito estranho, pois na mente dela, ela achava que ele iria voltar pra cidade dele depois de visitar a faculdade ali, e dizia também que aquilo não valia nem um pouco a pena. E a Yin também concorda com ela, dizendo que isso não faria sentido, avisando que poderia reservar pra ele quando precisasse. O Jian Shen acaba discordando das duas, mas a mordoma explica que não queria que o cliente desperdiçasse dinheiro assim, mas a Yin achava muito estranho ela estar se preocupando tanto assim com ele. O protagonista acaba percebendo rapidamente que a Yu Shan estava muito atenciosa com ele. Ele abre o painel e vê que a simpatia dela estava em 80 e a privacidade em 0, sua aparência era 90, e não entendia por que a simpatia dela estava tão alta desse jeito, mas fazia sentido depois de observar o jeito dela. A Yu Shan percebe o olhar dele e acha que foi direta demais. Na cabeça dela, o Jian Shen tem 2 namoradas, mas quanto mais ela convivia, mais ela gostava dele, e fazia tudo por ele, tirando até mesmo a tarefa da tia de limpeza só pra ajudar, e já até pensou em aceitar o pedido dele durante a massagem se ele pedisse. O Jian Shen não tinha intenção nenhuma com ela antes, mas começou a achar aquela garota bem interessante. Só que com a Yin ali, ele não poderia deixar absolutamente nada escapar. O Jian Shen pede para Yu Shan separar a reserva dele, porque o cronograma era imprevisível, e não sabia quando iria sair ou quando iria voltar. A única coisa que ele detestava ali mesmo era complicações. A Yu Shan diz que entende e fala que vai cuidar disso na mesma hora pra ele. Uma colega dela aparece curiosa, perguntando por que a Yu Shan estava com aquela cara, e queria saber se o hóspede era muito difícil, mas a mordoma revela que ele na verdade era mais fácil de lidar, mas a sua colega acaba perguntando por que a cara dela estava assim, já que não era uma cara de tranquilidade, e ela mesma estava desesperada porque sem clientes seria a última na classificação do mês, e ela morria de inveja, já que o setor inteiro queria pegar hóspedes que reservasse semanas inteiras como se fosse padrão. A colega até comentou que como a
reserva vencia no dia seguinte, a Yu-chan poderia descansar um pouco, mas ela ainda não sabia da bomba. A mordoma revela que o Jianshen renovou tudo por mais 2 meses, o que acabou deixando aquela garota completamente assustada. E ela ficou tão surpresa que ela quase deu um grito na recepção, já que isso significava uma comissão de uns 240 mil. A Yu-chan ainda comenta que queria dar um desconto pro hóspede, e a colega implora pra ela não fazer isso de jeito nenhum. Até tenta puxar o cliente pra si mesma, dizendo que podia atender o magnata e deixar a comissão pra Yu-chan, só querendo saber mesmo se ele era bonito. A mordoma acaba ficando vermelha e a colega já entendeu tudo o que estava acontecendo ali. A sua colega acaba insistindo que a Yu-chan merecia muito aquela comissão, mas poderia deixar ela cuidando do hóspede porque achava que a mordoma estava muito cansada. A Yu-chan avisa que ela poderia parar de sonhar com isso. Um homem rico daquele nível pode escolher quem ele quiser, e claramente não seria ela. Mesmo assim, lá no fundo, a mordoma ficava pensando se o protagonista pensava nela, mas como ela tinha muito trabalho pra fazer, ela acaba se despedindo da sua colega Shen Shen e vai resolver a renovação. O gerente quase cai pra trás da cadeira ao ouvir que o hóspede queria estender por 2 meses, e diz que iria chamar o presidente executivo agora mesmo, já que esse cliente precisava ser agradecido pessoalmente. A cena acaba pulando pra 10 minutos depois. O Jianshen vê que deveria pagar 4,8 milhões, mas só aparece 3,8 milhões na cobrança, e o sistema avisa que ele ativou o cartão de cashback de alto nível e acabou de ganhar 380 milhões de volta, e o cara não sabia nem como reagir depois disso. Nessa hora, o gerente acaba batendo na porta e o protagonista acaba atendendo ele. A Yu-chan acaba apresentando o presidente Wang, que agradeceu por ele ter estendido a sua estadia e entrega o seu cartão, e diz para o protagonista que ele poderia falar diretamente com ele para qualquer coisa que ele queira. A mordoma acaba aproveitando e pedindo um desconto na estadia. O presidente acaba oferecendo um benefício de super cliente VIP de 20% acima de tudo, e o Jianshen percebe que era um desconto real, mas também percebe que a gentileza da mordoma custou 100 milhões para ele nos cálculos do cashback, mas ainda assim ela acabou aceitando a comissão menor só para dar vantagem para ele, e isso demonstrava que ela tinha qualidades de uma mulher decente. Ele acaba ficando muito grato por isso e imagina uma boa amizade vindo dali, e o presidente acaba concordando com ele. Ele também pede que a mordoma ofereça serviços impecáveis e cuide de todas as necessidades do protagonista. Depois dos agradecimentos, eles acabam se despedindo, e a In acaba pulando no Jianshen, abraçando ele e avisando que não queria ir embora, só que ele tinha muita coisa pra fazer e fala que ela poderia ficar ali sozinha se ela quisesse. Ela não queria ficar sozinha, só que ela se lembra que as amigas dela chamaram ela pra sair, então ela decide ir com elas. O prota promete encontrá-la depois que terminasse o trabalho dele, e a cena acaba mudando para 1 hora depois, onde a Xiao Xiao chega pra agradecer o presente, só que o corno inconformado aparece simplesmente do nada fazendo outro show. Zhang Yu começa a ameaçar a gerente, praticamente obrigando ela a se casar com ele, e o Jianshen achava tudo isso muito estranho, porque ela já tinha dito que tinha resolvido tudo isso com esse cara. A gerente acaba ficando mal, explicando que o chifrudo vivia importunando ela e fazendo barraco na empresa dela, e ela também não queria ficar incomodando o nosso protagonista com o ex-surtado dela, mas o corno não parava, ofendendo os dois sem freio. A Xiao Xiao pede para o prota ignorar isso e ir embora com ela, mas o Zhang Yu bloqueia o caminho dizendo que vai expor os dois ali mesmo. Só que de repente, do nada, ele acaba acertando um soco na gerente e daí pra frente tudo muda. O Jianshen simplesmente parte pra cima dele na mesma hora, porque aquilo já havia passado de todos os limites há muito tempo. Ele acaba chamando a equipe de segurança e explica a situação, avisando que o chifrudo estava querendo pular no rio Wangpu. O Jianshen acaba comentando que os seguranças poderiam fingir que estão segurando ele pra deixar ele pular assim que ele quisesse, e o corno acaba ficando em pânico com isso, achando que iria ser descartado como se fosse uma embalagem de batata frita. Os seguranças acham que era brincadeira, então Jianshen deixa claro que pagava tudo adiantado pra eles, contratava advogados e até limpava o nome de todo mundo que estava ali, e se alguém fosse preso no processo, ele daria 5 milhões pra família da pessoa. A equipe então começa a fazer uma matemática mental e certeza que 10 milhões valia a pena, e o Zhang Yu, que estava cheio de coragem de chifrudo emocionado, agora estava branco parecendo sal grosso, e acaba lembrando os seguranças que tudo que eles estavam tentando fazer era crime. O Jianshen, por outro lado, só queria que aquele corno sumisse do mapa de uma vez por todas. O Zhang Yu duvidava que ele teria coragem de fazer isso com ele, mas o Jianshen achava excelente pagar a equipe para ajudar ele, entre aspas, se ele resolvesse por acaso pular naquele rio. Tentando recuperar a pose, o corno começa a enfrentar o Jianshen, achando que ele não teria coragem de bater nele, e o Jianshen, paciente que nem um gato olhando para um passarinho, só aumentou a oferta para os seguranças darem uma surra nele, e comprovou na hora, fazendo uma transferência adiantada para eles. Os seguranças acabaram ficando muito assustados, já que aquilo não era brincadeira, era um depósito mesmo. 2 segundos depois, o Zhang Yu estava gritando
que nem um bezerro. Ele tomou uma surra tão rápido que não deu nem tempo de pedir o extrato bancário. A Xiao Xiao pede para o protagonista deixar isso porque não valia a pena, mas o Jian Shen queria que ela ficasse tranquila quanto a isso. 5 minutos depois, o corno já estava com a harmonização facial completíssima. E tudo isso cortesia dos seguranças, que tinham resolvido no diálogo, e ainda diziam que estavam prontos para mais trabalhos para ele. O Jian Shen pede para Xiao Xiao avisar tudo o que estava acontecendo ali, e que ele pagava quantas surras fossem necessárias até aquele chifrudo aprender uma lição. O sistema sente uma flutuação emocional no anfitrião, e para ajudar, acaba liberando uma empresa de segurança privada como recompensa. Essa empresa servia para resolver qualquer problema diário dele. O Jian Shen achava aquele sistema incrível, parecia que ele sempre lia sua mente e deixava tudo muito mais fácil para ele. A Xiao Xiao tinha marcado um encontro justamente para isso, então eles vão até o prédio da nova empresa no centro financeiro de Xangai. O Jian Shen acaba se apaixonando muito por aquele lugar e acha perfeito para sua primeira companhia. Olhando em volta, ele gostou da decoração e precisava de algumas mudanças. Sentado na cadeira nova, ele pede para Xiao Xiao se sentar também. Ela acaba fechando a porta e chegando perto dele, e os dois acabam em uma conversa longa e carregada de clima. Só que a cena acaba mudando para Yu Shan, recebendo o magnata novamente e perguntando se ele queria comer ou tomar um banho. Ela achava que ele iria correr para o chuveiro, mas ele decide comer antes, contrariando assim totalmente as expectativas dela. A Yu Shan estava muito ansiosa para mostrar seus novos movimentos de massagem que ela tinha aprendido, mas a única coisa que ela podia fazer no momento era esperar. Ela entrega a refeição e torce para que ele goste daquilo, e a cena acaba avançando para o dia seguinte no salão da exposição de carros. O Jian Shen tinha sido convidado de novo. Ele conversava com alguns colegas enquanto o supervisor perguntava se ele estava ali para ver outros modelos. A Zoe também estava por lá, e muita gente achava que era um acerto da LaFerrari usar ela como modelo. O Jian Shen percebe que a Zoe parecia muito desconfortável naquele momento. Logo, ele percebe que tinha alguns caras tirando fotos bem suspeitas dela, e imagens que ela claramente não estava permitindo de jeito nenhum, e pedia para eles pararem com isso agora mesmo. Mas os caras ignoraram completamente ela, tratando ela como se fosse um objeto de vitrine. O Jian Shen não pensa duas vezes e acaba mandando um chute muito rápido no cara que parecia até um movimento especial de um jogo de luta. Com diálogo físico estabelecido, todos os problemas se resolveram imediatamente.